Jimmy, o que que é esse aulão que você resolveu fazer? A gente fez, para quem não sabe, a gente fez na semana passada a Semana Empresários Dominando os Bancos, que foi um evento onde eu mostrei o caminho, algumas ferramentas, alguns segredos para reduzir juros e tarifas bancárias em até 70%. Então a gente teve 13 lives, a gente fez 13 lives, mais o evento, que foi a Semana Empresários Dominando os Bancos, e depois a gente fez mais uma live de encerramento. E o que que aconteceu? O que que eu decidi fazer? Eu comecei a contatar várias pessoas no WhatsApp, e notei que várias pessoas não tinham conseguido assistir, né? Porque as aulas ficavam gravadas, né? E muitas vezes na correria ali do dia a dia não conseguiram assistir a aula, tá? Então, contatei várias pessoas, elas me informaram, não consegui. E o evento encerrou no domingo, agora, passado. E as aulas saíram no ar, era tudo automatizado. E eu pensei, não, vou pegar e vou fazer um evento ali com um resumão, né? Com as principais informações, porque eu acho justo, né? Daqui a pouco, por algum motivo ou o outro, o pessoal não conseguiu conectar. Então, quem ficar até o final hoje na live, o pessoal vai conectando aí, eu marquei às 8h30, vai ter daqui a pouco a possibilidade de fazer uma consultoria aí comigo, se tiver alguma dúvida, eu posso abrir aqui, né, para a gente ir conversando e tirar alguma dúvida aí se está com algum problema no banco, se não está ou não. E também tem o pessoal que já entrou no método, tá? No final ali eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente tem uma metodologia, tem um treinamento, quem quiser participar, eu vou explicar um pouco mais no final, certo? E vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui para vocês, rodar aqui para contar um pouquinho da onde, da onde que surgiu esse método também. Eu vou contar um pouquinho para vocês, mas eu queria mostrar porque tem muitas pessoas que acham assim, não é possível, reduzir juros, eu não consigo com o meu gerente lá, não tem estratégia. Daí tem muitas pessoas que acham assim, que isso é uma fraude, que isso é um golpe, que não existe e tudo mais, tá? Então, assim, a gente tendo a estratégia, os caminhos certos, falando com as pessoas e o sistema certo, vocês conseguem reduzir juros, tarifas, taxas, só que tem que ter o conhecimento, não é só chegar lá no gerente e falar, ó, vim aqui negociar. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Algumas provas, e vocês vão ver o que que essas pessoas aqui vão falar para vocês, tá? Quem já assistiu o evento vai ver que daqui a pouco já viram essas pessoas aqui, mas como tem pessoas novas chegando no Instagram, eu acho muito interessante mostrar para vocês, tá bom? Vou passar aqui e vocês prestem atenção no que essas pessoas vão comentar aí para vocês. Eu sou a Nádia, tô aqui com meu marido Gabriel e a gente veio aqui para dizer que com o método do Jimmy a gente conseguiu reduzir em 50% a taxa de juro do nosso limite de conta dos nossos dois CNPJs. E mais, a gente conseguiu reduzir em 24% a taxa de antecipação dos boletos da nossa empresa. E no outro CNPJ nosso a gente conseguiu reduzir em 27% os juros da conta. Com o método do Jimmy, então, a gente está aprendendo a finalmente não entregar tanto dinheiro para os bancos e conseguir reverter isso de lucro para as nossas empresas. Oi, eu sou a Carla e com a estratégia do Jimmy eu consegui reduzir em 75% da taxa do meu limite. Me chamo Eduardo, do ramo imobiliário. Nós emitimos em torno de 2.000 boletos por uma instituição bancária, a qual o Jimmy nos ajudou a reduzir em 60% o custo fixo mensal neste produto. Foi fundamental para que a gente possa buscar, inclusive, redução em outros serviços junto ao banco. Olá, meu nome é Rafael, eu sou empresário do ramo automotivo. Através da metodologia Jimmy, eu consegui uma redução de 67% das taxas de juros do limite, assim pagando menos juros ao banco. Além disso, eu não pago mais a tarifa da conta, tarifa de folha de pagamento e até recebi alguns valores de volta. Mesmo na correria da empresa, eu aprendi alguns segredos e estratégias com o Jimmy. Então, pessoal, mostrei algumas provas aqui para vocês. Essas pessoas, tá, foram empresários. Algumas pessoas ali não têm empresa, mas eles conseguiram dominar os bancos, tá? Porque o que que acontece? Que nem o caso ali do Gabriel e da Nádia, tá? Muitas vezes, por algum motivo, desencaixe financeiro, algum motivo ali, acabavam utilizando o cheque especial. E o cheque especial hoje, nos bancos, é uma taxa de 15, 16, 17% ao mês. É uma das taxas mais altas que existe no mercado financeiro. Então, existem outros caminhos, tá? Ao invés de você estar dando juros, dinheiro demais aí para os bancos, algumas estratégias. No caso deles, eles conseguiram uma redução
de um cheque especial, a gente conseguiu, eu consegui direcionar eles para uma conta garantida, que a taxa, se eu não me engano, está 2%, tá? Eles estavam pagando 16 e conseguiram 2 e pouquinho. Além de conseguir daqui a pouco uma redução, eles fazem antecipações de boleto, né, conforme tem a necessidade, conseguiram reduzir taxa de antecipação de boleto, diminuir taxa do cheque especial, que daí a gente mudou a modalidade. Para quem está usando o cheque especial, saiba que o banco não vai te falar, mas ele tem uma conta garantida, que é uma outra modalidade de limite, com juros bem menores, tá? Mesmo, a mesma coisa ali da Carla, a Carla reduziu 75%. Eu ajudo 70%, até 70%. E ela conseguiu 75% com as estratégias que eu passei. Então, assim, imagina você aí, que daqui a pouco está usando o limite da tua conta, o cheque especial pagando 15%, 16%. Daí tu calcula aí sobre o valor que você tem. E com uma estratégia, você consegue uma conta garantida, que vai pagar 2%, 3%. E às vezes consegue até um desconto, uns dias sem juros. Então, assim, tem o passo a passo, os bancos daqui a pouco, o teu gerente lá não vai te falar, mas tu tendo as estratégias certas, que hoje eu vou mostrar várias aqui para vocês, vocês vão ver que é possível, tá? Assim como também o Eduardo, que conseguiu 60%, ele emite boletos e era uma quantidade muito elevada e conseguiu fazer as reduções desses custos aí. Também tem o Rafael, que conseguiu diminuir a taxa de juros, conseguiu reembolsar algumas tarifas. Imagina, você consegue reduzir a taxa de juros e ainda recebe dinheiro de volta de alguma tarifa que foi cobrada, algo que foi indevido. Então, assim, é possível, só que se você chegar lá no gerente e pedir para reduzir a taxa, ele vai falar que não dá, né? Então, assim, eu vou mostrar o caminho hoje aqui para vocês, então é muito interessante quem conectou na live aqui, fica à vontade, vocês, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Então, mostrei para vocês algumas provas que é possível realmente vocês conseguirem reduzir e pagarem menos juros para os bancos. Tem várias estratégias, e eu vou mostrar aqui agora para vocês da onde que eu tirei essa metodologia, da onde, quem é o Jimmy, da onde que o Jimmy veio e da onde que eu programei isso. Eu acho que é muito interessante vocês saberem, né, se eu estou mostrando algo aqui para vocês, da onde que eu tirei, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da minha história e da onde saiu o método, tá? Então, vamos lá. Desde meus 15 anos aqui, eu sempre fui muito do lado do empreendedorismo. Já empreendi, já tive alguns negócios, fiz algumas vendas de negócios que eu tive. Aqui eu tinha 15 anos. Ali atrás aparece quando eu estava fazendo um plano de ação para abrir uma lavagem de carro. Tá? Então, assim, desde os meus 15 anos, sempre fui muito do empreendedorismo, já tive alguns negócios, tá? Então, assim, se você tem empresa aí, pode ter certeza que eu sei como funciona do outro lado, tá? O pessoal está conectando, a Cândida, a Márcia, a Tânia, seja bem-vindo aí, pessoal. Então, estou explicando aqui o método, da onde eu tirei, tá? Estou contando um pouquinho da minha história. Então, 15 anos, já empreendia, tive lavagem de carro, fui vendedor de ricota, e vou mostrar aqui para vocês agora a minha primeira máquina que eu tive, tá? Minha primeira máquina que eu comprei quando eu comecei a empreender. E essa daqui foi a máquina, uma máquina de cortar grama. Com essa máquina aqui, eu fiz muita limpeza de pátio, ganhei dinheiro, fiz dinheiro, né? A gente não ganha, a gente faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, né? Então, empreendi em todos os segmentos que vocês têm noção, tá? Que vocês têm ideia. E o que que acontece? A gente teve esse daqui, ó. Meu pai e minha mãe teve um trailer de cachorro-quente, certo? E é um dos motivos que eu criei essa metodologia. Por quê? Porque eles passaram por um período difícil, né? Um período difícil aí, que eles empreendiam com esse trailer de cachorro-quente e por alguns motivos ali acabaram atrasando empréstimos, acabaram atrasando cartão de crédito. E eu me lembro como se fosse hoje, tá? O banco não parava de ligar, o banco não parava de cobrar eles, tá? Foi um momento bem complicado, porque quando o banco está te ligando, tu não consegue dormir, tu não sabe como vai resolver. E na época eu não tinha conhecimento nenhum. Imagina aí, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E o que que aconteceu? Eu me lembro como se fosse hoje, tá? Aquele banco ligando toda hora e o gerente cobrando e a gente não sabia o que ia fazer. E eu lembrava muito do que meu pai não tinha muita saída ali naquele momento. E até que um dia o gerente do banco,
pediu para eles ir lá no banco para fazer uma negociação. E eu me lembro que os meus pais ficaram pagando, acho que uns 5 anos aquela dívida. E não era uma dívida muito alta, mas quando eles renegociaram, fizeram aquela negociação, aquele negócio se disparou lá em 50, sei lá, 60 vezes, tá? E eu me lembro que muitas vezes não tinha condições de pagar, mas eles não tinham conhecimento e tinham que se esforçar e pagar, e a dívida, no final, eles acabaram pagando. Mas eu me lembro que quando a gente foi no banco lá fazer essa negociação, o que que aconteceu? Me chamou muito a atenção, né? Era num banco, caiu aqui, era num banco Bradesco, me lembro na época, né? E me chamou muito a atenção aquele banco. A gente chegou lá, os gerentes muito bem arrumado, o pessoal tudo, o ambiente muito bonito, assim, as pessoas elegantes. E me chamou muita atenção, né? Para quem tinha uma lavagem de carro, se molhava trabalhando no inverno e verão direto, né? E também no verão ali cortava grama e no inverno, né? Trabalho não era o problema para mim. Tive também um trailer de lanches, esse daí era dos meus pais, depois eu tive, não tem a foto aqui. Mas, enfim, me chamou muita atenção e eu comecei a buscar para trabalhar no banco. E, através de uma pessoa, graças a Deus, eu consegui entrar naquela época. E aqui foi quando eu entrei no banco. Aqui eu tinha 18 para 19 anos e entrei no banco, né? Porque o meu objetivo, vi todo aquele ambiente lá legal e tudo mais, mesmo sabendo, né, que na época lá meus pais fizeram aquela negociação e a dívida aumentou algumas vezes. E aqui eu entrei no banco. Entrei no banco porque me surpreendeu aquele ambiente lá. Entrei no banco, fui ganhando algumas promoções, né? Passei por toda a pessoa física, lá, gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, e fui pegando muita experiência, né? Conhecia o gerente geral, regional, os diretores e tudo mais. Só que eu fui começar a trabalhar onde eu mais gostava, que era atender empresas. Aqui eu ganhei uma promoção para ser atender empresas, tá? Eu visitava as empresas, eu estava do lado do empresário, sempre gostei de trabalhar de uma forma de dar assessoria, tá? Muitas vezes, grande parte das vezes, o gerente, ele não dá uma assessoria, não estou falando todos, tá? Mas muitas vezes o gerente, ele faz o processo do banco, né? Bater meta, atingir objetivo, muitas vezes acabar empurrando o produto que o cliente não quer, né? Um seguro, uma capitalização, alguns outros produtos que talvez não faça sentido para o cliente. E eu sempre quis trabalhar de uma forma diferente, realmente dar uma assessoria, chegar lá na empresa e falar, olha só, o que que você precisa, o que que eu posso reduzir aqui, e muitas vezes eu não batia minha meta, mas atendia os empresários com uma linha de crédito sem IOF, sem TAC, né, algo que ia ajudar ele a ampliar o negócio dele, a faturar mais, a lucrar mais, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, quem está fazendo pergunta, tá? Pode ir mandando aí no chat, só que assim, no final, eu vou abrir um espaço aí para responder vocês, tá? Daqui a pouco a gente vê, alguém quer fazer uma consultoria aí, a gente abre, não tem problema nenhum, tá? Daí aqui, eu estou explicando para vocês de onde saiu o método e vou entregar o máximo de conteúdo aqui para vocês, tá? Então, assim, as perguntas podem, no finalzinho ali, eu vou dar um tempo, a gente vai parar, vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, aqui eu entrei como gerente PJ, mas como eu estava falando, eu sempre trabalhei de uma forma de dar assessoria, de uma forma de ajudar realmente os empresários, tá? E muitas vezes que estava usando cheque especial, ia lá e aprovar uma conta garantida com a taxa menor, eles ficavam super satisfeitos. E eu gostava muito mais de, ao invés de estar dentro do banco, eu ficava mais dentro das empresas, conversando com os empresários. Então, sei que o dia a dia de vocês é corrido, sei que muitas vezes tem que fazer uma loucura para aumentar o faturamento, e a folha de pagamento, e é imposto, e é tudo mais. Para ter uma ideia aqui, ó, ficava mais dentro das empresas, visitava e tinha muito relacionamento, tá? Então, contei um pouquinho aqui da história e o que que aconteceu? Eu entrei no banco, fui ganhando alguns cargos, tudo mais, sempre dando assessoria para as empresas e esses empresários começavam, que era meu cliente, começavam a me indicar outras empresas que o gerente lá não estava dando assessoria, que não estava conseguindo fazer uma negociação de dívida com desconto, enfim, que não tinha aquela parceria realmente, sabe? Aquela parceria de estar do lado da empresa, porque muitas vezes o gerente quer só puxar para o lado do banco.
né? Ele quer ver só o lado do banco e não quer ver o lado do empresário. E é difícil achar um gerente que tem, que tem essa visão de ajudar a empresa. E eu tinha, porque eu tive negócio, meus pais tiveram negócio, eu estava no meio dos empresários, eu sabia das dificuldades deles, tá? Então, o que que eu resolvi fazer? Comecei a ajudar outros empresários, mesmo estando no banco, e dava muito resultado. Era um cliente lá que estava pagando um cheque especial de 17%, e eu ia lá e dava o caminho, ele conseguiu uma conta garantida de 2%. Era o cliente que estava endividado e não conseguia fazer uma negociação com o banco com desconto, e eu dava o passo a passo lá para ele, e a gente conseguia um desconto. Era o cliente que queria uma linha de crédito para ampliar o seu negócio e o banco lá não aprovava. E eu dava o passo a passo para ele conseguir uma linha de crédito com uma taxa bacana, com uma carência, se era a necessidade dele, tá? Então, assim, eu dava o caminho, eu dava o passo a passo, eu era um consultor para a empresa. Eu era um consultor para aquelas empresas. E o que que acontece muitas vezes dentro do banco, a gente era orientado a fazer coisas que muitas vezes não fazia sentido para os clientes, tá? Às vezes um seguro que o cliente não tinha necessidade de fazer, né? Às vezes tu era orientado e eu não era a favor daquelas condutas, né? Às vezes o cliente pediu um empréstimo e tu ter que oferecer para ele lá, embutir junto um seguro ou um consórcio. Nunca quis trabalhar dessa forma. Então, um dos motivos que eu vi que o meu propósito realmente era ajudar essas pessoas, os clientes do banco. E qual que foi a decisão que eu tomei? Eu pedi demissão do banco. Eu trabalhei 13 anos num grande banco e acabei pedindo demissão para ajudar os clientes, né? Por quê? Porque eu vi que eles tinham necessidades, não tinham as informações. Muitas vezes esses empresários tinham muito conhecimento do negócio deles, lá do ramo da padaria, do ramo do transporte, enfim. Só que quando vinha para o banco, eles não tinham informações, não sabiam do direito deles, certo? E acabavam muitas vezes, por orientação de outros gerentes, fazendo uma negociação ruim, pegando uma linha de crédito ruim. Então, pedi demissão do banco e hoje o meu propósito é ajudar pessoas, né, a ter um relacionamento, a ter essas informações para saber negociar com o banco, conseguir desconto em negociação de dívida, reorganizar a sua vida financeira, certo? Então, foi mais ou menos essa história aí que eu comentei para vocês, tá? Eu dei uma resumida aqui para a gente aproveitar bastante o tempo do conteúdo que eu tenho que para entregar para vocês, tá? Então, o que que eu notei? O pessoal não tinha informação, compilei num método e vou mostrar algumas informações aqui para vocês. Essas informações é para quem quer reduzir juros, reduzir tarifas, reduzir taxas, ou seja, entregar menos dinheiro para o banco, certo? Então, o que que eu vou mostrar hoje para vocês aqui? Quem chegou depois da que a gente iniciou a live, o que que aconteceu? Semana passada a gente fez um evento, que foi a Semana Empresários Dominando os Bancos. A gente fez 13 lives. Muitas pessoas não conseguiram participar, as aulas saíram do ar, e como várias pessoas não conseguiram participar, eu resolvi fazer esse evento hoje, com as principais informações das lives e do evento, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui agora, para quem está tentando pagar menos juros, quem está tentando pagar menos taxas para os bancos, e eu vou mostrar aonde que vocês estão errando, tá? Aonde que vocês estão errando na hora de ir lá negociar com o banco, na hora de pedir uma redução, certo? Então, acho que é muito importante vocês ficarem conectados aqui na live, que vai ser um conteúdo muito bacana, tá? Que vocês vão poder utilizar lá na ponta, quando vocês tiverem alguma negociação com o banco. Então, vamos lá. O que que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, tá? Para quem quer reduzir juros e tarifas bancárias, taxas e tudo mais. Quais os três erros que vocês estão fazendo na hora de diminuir, de pagar menos juros para os bancos? Vou tomar uma aguinha aqui, só para informar, pessoal, o YouTube, ele demora um pouquinho para chegar a informação, tá? Mas podem conectar aí na live, fica à vontade. Então, vou mostrar agora para vocês os três erros que vocês estão cometendo na hora de reduzir juros e tarifas bancárias. Quem está aqui no YouTube, quem está no Instagram, se tiver alguém, algum empresário aí que precise dessas informações, compartilha com eles
compartilhe com ele para a gente ajudar mais pessoas, tá? Então vamos lá. Os 3 erros que você está cometendo na hora de reduzir juros e tarifas bancárias. Primeiro erro, ficar negociando com seu gerente. Agora vai ficar pensando assim, ah, mas esse Jimmy aí tá maluco. Como assim não vou negociar com o meu gerente? Isso que eu vou falar para vocês é sobre a minha experiência, sobre a experiência de mais de 500 clientes que eu já atendi, tá? 500 empresas e mais. Eu tenho relacionamento direto com todos os bancos, tá? E eu vejo que vocês estão errando esse erro 1 aqui, ficar negociando com o seu gerente. O que que acontece? Muitas vezes você tem um valor lá vencido no banco, tem uma dívida em aberto lá no banco, tá? E você fica conversando com o seu gerente, mandando, ó, não estou conseguindo pagar, ou me dá um desconto aqui, ou me dá um desconto lá, não sei o quê. E o que que acontece, tá? Muitas vezes esse gerente vai te ligar para você pagar e tudo mais, vai ficar te ligando. Só que por que que é um erro? Por que que é um erro? Vou explicar para vocês ficar negociando com o gerente. E eu era gerente, tá? Não estou falando mal do gerente. É um erro por quê? Porque o gerente da conta de vocês, ele não tem autonomia para te dar desconto. Ele não tem autonomia para te dar uma condição melhor. Dentro do banco, tem vários níveis. E o gerente da tua conta, ele não tem. Ah, agora vou lá, vou conversar lá, por exemplo, com a Ellen. A Ellen quer um desconto para fazer uma negociação de dívida, que ela está usando um cheque especial, atrasou o cartão de crédito. Um exemplo aqui, tá, pessoal? E ela quer um desconto. Daí tu vai lá e fala com o teu gerente. O gerente, ele não tem poder. O que que ele vai fazer? Ele vai empacotar tudo aquelas operações que você tem vencido, tá? Vencida, e vai fazer uma negociação. E muitas vezes aquela dívida que, por exemplo, é 50 mil, o que que vai acontecer? Vai para 100 mil, 150 mil, tá? Então, vocês têm que tomar muito, muito cuidado na hora de ficar negociando com o seu gerente. Ele não tem autonomia, tá? E o que que acontece? Muitas vezes, quando você atrasa uma operação, ele começa a te ligar, te ligar, te ligar, te ligar. Por que que ele está enlouquecido te ligando? Porque ele é cobrado, ele tem meta também para isso, tá? Então, ele te liga para cobrar. O banco tem meta para emprestar dinheiro e ele tem meta também para recuperar o dinheiro, tá? Então, aqui eu vou passar várias informações que até interna dentro do banco, mas como eu pedi demissão do banco, eu posso falar, tá? Então, muitas vezes ele vai te ligar. E muitas vezes, se você ir lá negociar, aquela dívida vai aumentar, tá? E o que que é interessante vocês saberem, quem está aqui na live, quem está no YouTube, quem está no Instagram ali, que muitas vezes, tá? Quando você vai lá e faz uma negociação, talvez você não saiba, mas aquele documento que você está assinando lá, é uma confissão de dívida. Não é, ah, no contrato lá não vai estar escrito que é uma confissão de dívida. Ah, Jimmy, quais as consequências daqui a pouco dessa confissão de dívida? A consequência é que o que que acontece? Se tu não pagar, é muito mais rápido para o banco penhorar teus bens, se você tiver bens, bloquear saldo em contas. Então, isso vocês têm que saber. Muitas vezes o gerente começa a ligar, colocando pressão lá para você ir lá no banco e negociar, só que muitas vezes vai ser vantajoso para o banco. Por que para o banco? Porque a tua dívida que era 50 mil foi para 100 mil, 150 mil, entende? Para o banco é ótimo. E ele vai ter um documento lá assinado que você confessou uma dívida. E a dívida agora não é mais 50, é 100, 150 mil. Então, muito cuidado, tá? Vocês ficarem negociando com quem não tem autonomia. Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês o erro 2. Aceitar as primeiras propostas dos bancos. Para que serve esse erro aqui? Para quem quer fazer uma negociação de dívida, para quem quer, daqui a pouco, contratar uma linha de crédito, para quem quer, tem dinheiro lá, dinheiro numa conta e quer fazer aplicações, tá? Por que que é importante vocês saberem isso? Além de ficar negociando com o gerente que não tem autonomia, aqui também é um erro. Por quê? Vi vários empresários, a gente trabalhava com vários gerentes no setor lá, e vi várias pessoas chegarem para fazer uma negociação, e o gerente, ó, tá aqui. E daí ia lá, já assinava, o cliente assinava, às vezes, muitas vezes nem sabia o que estava assinando, né? E aquela primeira proposta ali, que eu vou explicar para vocês por que que é um erro, por que que é um erro aceitar as primeiras propostas, talvez vocês não sabem. Por quê?
Dentro do banco, tanto Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, cooperativas, eles têm alguns níveis, tá? O que que são níveis? Níveis de autorização. O primeiro nível, quando você pede uma linha de crédito, quando você pede para fazer uma negociação, quando você pede para fazer uma aplicação, qual que é o primeiro nível? Não é nem o gerente que avalia, é um robô, é um robô. Então, por exemplo, muitas vezes você vai lá no banco e pede uma linha de crédito. Pedir uma linha de crédito, tá? O gerente só vai pegar teus dados, agência conta, ou teu CPF, ou teu CNPJ, e vai botar no sistema. Não é ele que avalia, não é ele que avalia, é um robô. Então imagina, muitas vezes, se você está aceitando a primeira proposta do banco, você está perdendo para um robô. Não é ninguém que está avaliando, é um sistema que automaticamente puxa para o lado do banco. E daí o que que acontece? Daí vai lá e você aceita a primeira proposta, sendo que aquele sistema puxa para o lado do banco. Muitas vezes reprova, muitas vezes, quando aprova, esse robô puxa, tá, para o lado do banco. Eu estou usando a palavra robô porque realmente ele é automatizado, tá? Não é um humano que faz essa análise de crédito. Então, tem muitas vezes que, por exemplo, assim, você vai lá, pede para fazer uma negociação, vê uma negociação ruim, uma negociação péssima, tá? E você aceita. Por que aceita? Porque às vezes vocês não têm informação, porque às vezes você não sabe como funciona lá dentro, tá? Então, ó, o Juscelio falou que já fez isso. Então, o que que acontece? Possivelmente do primeiro erro ali, né? Então, podem ir comentando aqui, pessoal, que aqui é uma conversa, tá? Eu quero passar informações para vocês. Vocês podem ir comentando também. Não é só eu ensinando, eu vou. É um compartilhar informações, tá? Essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, como eu falei, nem o gerente vai falar para vocês, nem um gerente. Eu fui gerente e essas informações são tudo internas. O banco, por exemplo, se eu trabalhasse no banco, se eu fizesse uma live dessa daqui, no outro dia eu ia ser desligado, com certeza, tá? Então, por que que eu estou falando desse não aceitar as primeiras propostas? Porque talvez você não sabe como funciona lá dentro do banco, certo? Você sabe muito do negócio de vocês. Então, o que que eu quero explicar? Por que que não tem que aceitar a primeira proposta? Independente do nível que está a situação. Porque, assim, ó, primeiro nível é um robô, certo? Geralmente, assim, ó, 90% das pessoas aceitam essa primeira proposta, que é uma proposta péssima, uma proposta ruim, tá? Por que essa primeira? É o que o banco mais ganha. Depois do nível do robô, o que que tem? Tem o nível do gerente, o gerente da tua conta, que era o meu papel antigamente. Então, assim, o gerente, o que que ele pode fazer? Ele pode fazer uma defesa de crédito, se ele te conhecer e tudo mais, tá? Daí, só que não é a melhor proposta ainda, tá? Ele tem, assim, ó, uma autonomia pequenininha, que não consegue fazer quase nada. Daí depois tem o gerente geral da agência, que é o que comanda toda a agência do Banco do Brasil, da Caixa, Banrisul, todas esses bancos que existem por aí. Depois do gerente geral, tem o gerente regional. Depois do regional, tem o diretor. E depois tem um outro nível lá que é a matriz. Então, olha só, para e pensa, tá? Você que tem negócio aí, você que daqui a pouco lida com empresas e tudo mais, você talvez sabe que quando vai negociar com o fornecedor não pode aceitar a primeira proposta. Mas dentro do banco, talvez você não conhece como funciona o sistema, certo? Então, assim, não aceite a primeira proposta, não aceita. Tanto uma negociação de crédito, tanto daqui a pouco uma linha de crédito, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Tem outros níveis, tá? E para explicar para vocês, os bancos têm metas, eles querem emprestar dinheiro, querem aprovar financiamento de carro, de casa, eles querem entregar cartão de crédito para vocês, só que eles têm meta também para recuperar dinheiro. Então, assim, se você ficou devendo lá no banco, por algum motivo está vencido, o banco ele quer receber. Então, assim, muitas vezes ele vai ver que não tem mais, você não tem mais condições de pagar, tá? E para ele é vantajoso, ao invés de receber total da dívida que era 50 mil, receber 10 mil. Só que daí depois, ali nos pilares, eu vou mostrar para vocês como vocês analisam isso, tá? Então, estou mostrando para vocês o outro erro aqui, que é ficar negociando com o seu gerente, o erro um. O erro 2, aceitar a primeira proposta dos bancos, tá? Que é um dos erros. Grande parte dos empresários, grande parte das pessoas aí acabam pagando mais juros. Por quê?
porque não sabe dessa estratégia. O banco, ele quer ganhar, o banco quer te emprestar dinheiro. E muitas vezes ele larga a primeira proposta. E você vai lá e se atira na primeira proposta. Só que muitas vezes tu tem que esperar para conseguir uma taxa mais atrativa. Pessoal, tá fazendo sentido aí para vocês? Se tá, coloca assim aí no chat aí para mim, por favor, que eu vou tomar uma água aqui. Então, estou explicando para vocês os 3 erros que vocês estão cometendo na hora de reduzir juros e tarifas. Então, para quem é esse conteúdo? Para quem tem dívida no banco, para quem daqui a pouco quer uma linha atrativa de crédito, para quem tem dinheiro e quer aplicar, certo? Então, assim, estou mostrando 3 erros, já mostrei 2 erros aqui. Aí a Verônica falou sim, a Paula sim, o Jenny sim. Vocês estão conseguindo ouvir e me ver bem? Só para confirmar aí, tá? Às vezes o YouTube tem um delay, mas eu quero aí que seja uma imagem de qualidade e um som de qualidade aí para vocês, tá? Então, show, pessoal. Vamos lá. Mostrei então o erro um, ficar negociando com o gerente. Erro 2, show de bola, James, obrigado. Erro 2, aceitar as primeiras propostas dos bancos, tá? E agora, o erro 3 que eu vou comentar para vocês aqui, tá? Que eu vou comentar o que que é meu papel aqui, tá? Trabalhei 13 anos no banco, o que que é meu papel? Eu vi vários erros, vi várias pessoas, empresas, tá? Não passei ali na história, enfim, porque às vezes é algo bem delicado, mas vi várias empresas quebrarem, tá? Vi empresários se matarem, matarem família por causa de dívidas. Olha, e vi cada situação, vi empresas quebrarem por falta de organização, muitas vezes falta de má orientação do gerente, tá? Até peguei casos de gerente de outros bancos e tudo mais. Então, isso que eu vou falar agora para vocês aqui, pode ser que para muitos daqui a pouco fique assim, bah, Jimmy, tu é contra isso daqui. Só que eu quero, o que que é o meu papel? Ensinar vocês a lidar com os bancos, tá? Vocês têm a responsabilidade de saber essas informações. Sei que muitas vezes vocês não vão saber porque é internas, por isso que eu estou passando isso daqui. Então, quando colocar o erro 3 aqui, tá? Se tiver algum advogado aqui na live, não é para ofender e não é para magoar ninguém, tá? Eu não sou contra advogado, mas esse é o meu papel, fazer vocês tomarem as rédeas das finanças de vocês, vocês dominarem os bancos, tá? Então, o que que é o erro 3? Achar que é preciso contratar um advogado, tá? Então, assim, muitas vezes, tá? Eu peguei vários casos agora nessa mentoria que eu faço, que, por exemplo, assim, a empresa terceirizou uma responsabilidade que era dela. Em caso específico, é bacana ter, sim, mas o que eu vou comentar para vocês aqui, um caso específico, ele estava pagando, contratou um advogado e estava pagando um valor ali mensal, tá? Estava pagando um valor que não era baixo, era um valor alto, tá? E o que que acontece? Ele contratou esse advogado e terceirizou a responsabilidade de ir lá negociar uma dívida. Só que esse advogado ele não conhece a história da empresa. Ele não sabe o quanto que a empresa pode pagar, quanto que a empresa não pode pagar, enfim. E ele foi lá e fez o papel dele. Só que como ele pagava um valor, esse empresário que deu assessoria pagava um valor mensal para ele, tá? Ele foi prorrogando, tocando para frente para receber esse valor. E daí eu peguei essas propostas, não foi um caso nem dois, foram 5 ou 7 casos, tá? De pessoas que vieram, me conheceram pelo Instagram ou por indicação, que o que que aconteceu? Como eu estou falando, nada contra os advogados, eles sabem das leis, sabem das regras e tudo mais, só que muitas vezes eles iam lá no banco e faziam uma negociação. Só que aquela negociação não era tão atrativa. Foi os casos que eu peguei aqui, é casos reais que eu estou contando, não é? Vocês vão ver aqui na próxima história, tá? É casos reais. Então, assim, muitas vezes aquele advogado não sabia o que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem outros níveis dentro do banco que você pode usar para conseguir um desconto, para conseguir uma redução de taxa, uma redução de tarifa, e muitas vezes ele ia lá e negociava com uma taxa de 3%, 2,5% e não conseguia R$ 1 de desconto.
Daí eu penso assim, tá errado, tudo bem, ele foi lá, terceirizou algo daqui a pouco para ganhar tempo, mas muitas vezes aquelas negociações, olha, todas as negociações que eu peguei aqui foram negociações ruins. Por quê? O advogado ele sabe da lei, sabe de todo o processo e está tudo certo com a profissão. Não estou falando mal, estou reforçando aqui. Mas lá dentro do banco, nessas negociações, às vezes, tá? Dá problema, tá? E muitas vezes eu vejo aqui o empresário pagando um valor alto e algo não sendo resolvido, tá? E Jimmy, tá, mas me prova isso que tu tá falando. E eu trouxe uma prova aqui, tá, para mostrar para vocês, tá, que às vezes não, eu indico, tá? Se você tem dívida, seja na empresa, CNPJ, seja no CPF, tá? Tô falando específico de dívida agora, mas vocês saberem dos números, saberem das informações, tá? Porque quando tu terceiriza essa função, aquela pessoa que possivelmente tu passou, ela não sabe, ela não acompanhou o histórico, ela não sabe todas as informações, e lá na ponta, na hora de negociar, tá? Pode ser que ele vai usar lá um artigo tal para fazer uma defesa e tal, né? Mas muitas vezes, na hora da negociação, porque o que importa é tu pagar menos juros, entregar menos juros para os bancos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Para não dizer que o Jimmy está inventando história, eu vou mostrar para vocês um dos casos que eu peguei, tá? Isso é uma prova viva, é uma pessoa que eu assessorei e ele vai dizer o que conseguiu, tá? Através aí dessa ajuda que eu dei para ele. Então, vamos lá. Arte Eberle, eu trabalho no ramo de transporte. Eu sofri um colapso com dívidas bancárias, empréstimos, cheque especial, junto aos bancos. Não consegui mais me organizar ou já não pagar, né, com bens em garantia, com cheque especial, com toda a movimentação bancária que uma empresa às vezes necessita fazer. E aí eu fui procurar advogados para ver se resolvia o meu problema, ou me ajudar a resolver o meu problema. Dificuldades que os bancos vinham me trazendo já, até para mim permanecer com a minha empresa aberta. Bom, a partir disso aí contratei esses advogados, né? A resposta que tive e que foi prometida não foi de fato a que ia satisfazer a permanência da minha empresa aberta, funcionando, operando, né? Então, o que aconteceu? Um dia na internet, vi um programa dessa pessoa que eu vou citar agora no Instagram, o Jimmy, um vídeo dele, e aí fiz contato com essa pessoa. Fui constatar com ele se de fato aquilo ali era verdadeiro e que a gente poderia fazer alguma coisa em prol da minha empresa e que eu conseguisse de fato aquilo ali fosse verdadeiro mesmo, e não fosse mais um fake, né? Aí buscando o contato com ele, a gente começou a conversar, começou a dialogar, e ele começou a me dar os caminhos. O gerente da conta, que nunca me dizia nada com nada, só me iludiu com propostas, com reparcelamento, com mais juros, com taxas abusivas e uma série de coisas que eu poderia ficar aqui a tarde toda dizendo para vocês que acontecia. Aí busquei caminhos com ele, né, com o Jimmy, e hoje me encontro já numa condição diferenciada, porque já busquei liberação de bens, né, que tinham em garantia, baixas taxas de juro, negociações que fiz em determinados contratos já com o banco, outras já concluídas, né, e chegar em torno de 30%, 40%, até 50%, dependendo do tipo de contrato que eu tinha com esses bancos, tá? Mas eu sou uma prova viva aqui hoje para vocês, quem ouvir esse vídeo, que de fato, essa pessoa que eu estou trabalhando hoje, que é o Jimmy, é uma pessoa séria e que de fato está me ajudando mesmo em si. Essa é a pura verdade. As minhas palavras não são muito bonitas, porque eu sou um empresário, né? Mas não sou muito estudado, mas eu tenho a faculdade da vida, a humildade de reconhecer que errou e que foi ludibriado por certas pessoas, certos contatos que a gente faz com bancos, com gerentes, e aí a gente é levado a assinar coisas que não deveria ter assinado, deveria ter lido bem e sendo instruído por pessoas que têm o conhecimento daquilo que está o banco propondo para a gente. Era isso que eu tenho para dizer para vocês. E vocês procurar essa pessoa, talvez vocês vão ter o resultado
que hoje eu estou tendo, que é muito significativo para mim, perante a minha empresa. Pessoal, aqui o objetivo desse vídeo, tá? Do José, que ele passou aqui, ele não está falando mal do advogado, tá? Ele só falou que não atendeu a necessidade dele, tá? Que a necessidade dele era o quê? Resolver e conseguir desconto. O que que ele falou ali? Conseguiu 30, 40, 50% de desconto. E o que que acontece? O caso dele específico, ele contratou um advogado e pagava um valor alto por esse advogado, tá? Só que o advogado ele não sabia a estratégia lá de dentro do banco. Ele sabia das leis, sabia das normas, só que não sabia como funcionava lá dentro. Quando ele me pediu auxílio, eu tendo contato em vários bancos, facilita para te fazer algumas consultas, facilita daqui a pouco para te conseguir algo que tu sabe que o cliente tem direito, certo? Então, o objetivo desse vídeo aqui é para mostrar para vocês, tá? Que nem ele falou, que muitas vezes ele falava com o gerente e o gerente muitas vezes não resolvia para ele. Por que o gerente não resolvia? Porque o gerente ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia para daqui a pouco resolver e ele estava falando com a pessoa errada. Então, ele perdeu tempo falando com o gerente, mandando mensagem, o gerente cobrando ele e tudo mais, tá? Deixa eu ver ali com 180 dias. Pessoal, podem ir botando aí no chat aí que eu vou respondendo vocês aí, tá? Bem tranquilo. Então, assim, ele tentou com o gerente, perdeu tempo, não conseguia dormir. E é um problema, tá? Quem tem dívidas aí sabe que é um problema. É um problema tu daqui a pouco ficar devendo, quem tem empresa não conseguir. E aqui eu falo em aberto porque a gente está aqui para aprender, então é bem isso. Quem daqui a pouco fica com dívidas, não consegue fazer um cadastro com o fornecedor, não consegue fazer uma operação de crédito. Isso é um problema, tá? Então, muitas vezes, tá, a gente tendo conhecimento, a gente consegue aí chegar com uns percentuais de desconto muito alto, muito alto. Porque grande parte das pessoas vão no banco, tem uma dívida, vou lá negociar. Daí a dívida era 100 mil, tu vai lá no banco, agora a dívida está 150 mil. Daí o que o gerente vai fazer, e você vai aceitar, vai pegar aqueles 150 mil e vai negociar. Só que daí aqueles 150 mil vai virar, olha, dependendo da condição que você vai fazer, vai aumentar várias vezes, várias vezes. E com a estratégia certa, o que que a gente consegue fazer? Tu tem que saber o valor original da dívida e não o valor atualizado da dívida. Que mais aqui na frente agora eu vou tocar conteúdo para vocês e vou mostrar. Pessoal, tô dando uma agilizada aqui, tá? Se vocês acharem que tá muito rápido, vocês me avisem, tá? Então, mostrei os 3 erros que vocês talvez estão cometendo ou já cometeram, tá? Tô mostrando para evitar de vocês errarem, tá? Então, o que mais, Jimmy, que tu vai me mostrar aqui? Então, assim, mostrei os 3 erros. Só que não basta daqui a pouco eu só mostrar os 3 erros e não mostrar daqui a pouco algo que vai ajudar vocês a resolverem, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui e vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que fica melhor, os 3 pilares exclusivos para você entregar menos dinheiro para os bancos. Então, para quem serve isso daqui, Jim? Para quem quer contratar linha de crédito, para quem quer fazer negociação de dívida, certo? Para quem daqui a pouco quer fazer uma aplicação com uma taxa melhor. Então, assim, isso funciona. Funciona e logo ali na frente eu vou mostrar para vocês. Então, como eu falei, essas informações que eu vou passar aqui para vocês agora são muitas informações internas, tá? Que ninguém ia falar. Então, é o que eu falo, estratégias e os segredos. Estou mostrando o caminho para vocês, que daqui a pouco tem dívida. Quem tem dívida, estou mostrando que não adianta falar com o gerente. Estou mostrando que não é para aceitar a primeira proposta. E talvez, muitas das vezes, não, tu vai pagar lá 10 mil para o advogado resolver e às vezes não vai ser a melhor proposta, tá? Pode ser que ele resolva, mas tu vai entregar mais dinheiro para os bancos ainda. Então, esses 3 pilares é para dar uma noção e mostrar um caminho que vocês têm que tomar, tá? Para daqui a pouco tentar resolver aí com os bancos, tá? Vamos embora, então. Primeiro pilar dessa metodologia aqui que eu uso para ajudar, e já consegui ajudar muitas pessoas, tá? São informações secretas. Jimmy, o que que é essa coisa aí de informação secreta? Estou aqui
ferrado, cheio de dívidas, quero, não consigo aprovar crédito, tu vem me falar de informação secreta? E que essas informações secretas? Vou passar para vocês agora. Vamos embora. Uma das informações secretas que eu vou passar para vocês. Alguém sabe? Se alguém souber o que que é rente, coloca aqui no chat. Sim. O que que é rente? Alguém sabe o que que é rente? Ali está escrito rente poderoso, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que que é o rente poderoso. Mas vocês já ouviram falar de rente bancário? Vamos lá. O Diego perguntou ali sobre os descontos. Vou te responder ali, logo ali na frente. Isso daí é uma estratégia que eu vou passar para vocês aí. Então, vou explicar. Ó, o que que é informações secretas, tá? Quando vocês têm, ó, a Tânia falou que nunca ouviu falar. A Ellen colocou isso, nota interna. Exatamente. O que que acontece, tá? Rente bancário, tá? Para vocês saberem, quando, por exemplo, vocês vão pegar uma linha de crédito, o que que é uma das primeiras coisas que o banco vai olhar? É o teu rente. Só que não é aquele rente de 0 a 1.000 que eu vou explicar aqui na frente. É o teu rente interno do banco. É o teu rente interno do banco. E o que que significa esse rente? Esse rente aqui é o que eu chamo de rente poderoso. Quando tem um rente poderoso, os bancos te ligam, oferecendo as melhores condições, as melhores linhas de crédito, taxas bem baixinha, linha de crédito sem IOF, sem TAC, com carência. Tem linha de crédito com carência de 2 anos, que vocês nem sabem. Para quem quer montar um negócio, linha de crédito de 2 anos, sem seguro, entende? Então, o que que é esse rente? Quando vocês vão no banco, uma das coisas que o banco olha é se você tem restrição e o teu rende. A restrição daí é por compromisso de vocês aí, tá? O bom é não ter. Sei que tem muitas pessoas que têm devido à dívida, mas vou ajudar vocês aqui. O que que é esse rende poderoso aí? Dentro dos bancos, Itaú, Bradesco, Santander, o que que eles usam? Que a Ellen colocou ali, é uma nota interna, é uma classificação. Para os bancos, daqui a pouco, o pessoal fala, você é um número para o banco. Na realidade, você é uma letra. A sua empresa, o seu CNPJ e o seu CPF são uma letra. E o que é o A e o B que eu coloquei ali? O A e o B, tá? É a classificação que o banco adora. Por que o A e o B? Porque quem está no A e no B consegue linha de crédito atrativa, consegue as melhores condições. Era exatamente o que eu estava conversando aqui. Só que eu tenho uma notícia ruim para vocês. Grande parte das pessoas e das empresas estão no rente C e D, que é o que está em vermelho aqui na imagem. E qual o problema de ficar quem está, a empresa ou o CPF, CNPJ está no C e D? São aqueles empresários, aquelas pessoas ali, os sócios que não conseguem as melhores linhas de crédito, certo? Que não conseguem condições atrativas. Se você está no C e no D, quando aprova uma linha de crédito, muitas vezes reprova, mas quando aprova, você paga uma taxa elevada. Por quê? Porque você está nesse bendito CID. Essa classificação interna do banco, que o banco olha, que se você não souber o caminho para melhorar, você vai ficar nesse CID aqui. Então, quero contratar linha de crédito. Tem que saber, você tem que ter o conhecimento que esse A e B é melhor, C e D é o pior. E daí a notícia que eu falei ruim, grande parte das pessoas das empresas estão no C e o D. Então, uma das informações que eu queria passar para vocês era desse rente aqui, tá? Dentro dos bancos, é essa letra que conta para vocês. E não é aquela pontuação de 0 a 1.000, que eu vou explicar para vocês aqui na frente. Tem muitas pessoas que acham, é o meu score, o meu score. Algo que eu vou dizer aqui para vocês agora. Em 13 anos, tá? Que cai essa casa aqui onde eu estou no escritório. Em 13 anos, eu nunca consultei um score do Serasa de um cliente. Em 13 anos. O banco não tem nem sistema para consultar.
E não é quando eu trabalhava no banco. Hoje ainda não tem. Eu converso com o pessoal do Santander, do Itaú, tem colegas que trabalham lá, tá? Pode ser que tenha algum banquinho lá, uma cooperativa melhor que vai consultar, vai, porque ela não tem o sistema interligado que é do Banco Central, que olha o teu rente, tá? Então, fiquem ligados, tá? O que conta para vocês é o rente bancário, certo? Vamos avançar aqui então. Jimmy, tu tá me falando de rente bancário. Tá, mas o que que é o Serasa, então? Eu expliquei numa das lives, tá? Só que como tem o pessoal que entrou depois, não conseguiu assistir, eu faço questão de explicar para vocês. O que que é o rente bancário? O rente bancário é o que eu expliquei, letras A, B, C e D. E o que que é o Serasa? O Serasa, é aquela pontuação de 0 a 1.000. Boa noite, pessoal. Vamos conectando aí, tá? A Márcia conectou. Estou explicando aqui, então. Rente bancário, expliquei para vocês. Letras, Serasa, número 0 a 1.000, tá? Então, assim, o que que é essa pontuação do 0 a 1.000? O que que é o Serasa? Vou até fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se você sabe desse segredo que eu vou falar aqui. Vocês escrevem aí no chat. O Serasa, vocês acham que é uma empresa do governo ou uma empresa privada? Coloca aí no chat. O que que vocês acham? O Serasa é do governo ou uma empresa privada? Essa tal numeração aí que de 0 a 1.000 que vocês olham, vocês tanto se preocupam. Coloquem no chat. Governo ou privada? Olha aí, ó. A Juscelia acertou, ó. A Juscelia participou da live, né? A Tânia também. Vamos lá. Então, assim, ó, muitas pessoas, tá? Eu pergunto isso porque várias pessoas falam que é do governo. E não é do governo, é uma empresa privada. O SPC, o Serasa. O Serasa foi criado por gaúchos. Então, o que que é um dos problemas que acontece? Vocês ficarem pensando daqui a pouco que aquela pontuação do Serasa vai salvar vocês. Esse Serasa aí que vocês analisam, que tem o aplicativo, muitas vezes, tá? Os bancos grandes nem olham. Ah, um pequenininho ali, tu foi na loja comprar um carro, pode ser que eles analisam. Ou vai fazer um cadastro lá numa loja, como eles não têm sistema interligado, né? Eles vão consultar o teu Serasa, que é aquela pontuação de 0 a 1.000. Então tem coisas, são coisas diferentes. Rente bancário, letras, Serasa, SPC, números de 0 a 1.000, tá? Então, para vocês saberem, tá? Que é uma informação bem importante. Vou colocar aqui na tela. O que que está escrito aqui, ó? Que eu acho bem. Eu vou voltar um pouquinho aqui e vou explicar para vocês. Já põe na tela também, tá? Quem respondeu ali que é privada tem que saber dos direitos, tem que saber do que vocês podem ter direito, tá? O que que acontece? Hoje tu fica devendo lá no Bradesco, no Itaú, fica devendo em alguma loja, tá? E o que que acontece? Ficou devendo, não sei se vocês sabem, mas vamos dizer que você ficou devendo lá no Itaú, tá? O Itaú pega o teu CNPJ e o teu CPF e vai lá e paga para o Serasa, certo? Paga para o Serasa, que é uma empresa privada, para te negativar. Eles pagam para o Serasa, vocês não fazem ideia. O Serasa manda informação para os bancos, certo? E o Serasa paga eles para te negativar quando você ficar devendo. Atrasou uma parcela lá do financiamento, atrasou uma parcela lá do teu empréstimo, tá usando o limite, ultrapassou o limite, o banco paga para o Serasa, que é uma empresa privada, para te negativar. Só que para e pensa, eles são uma empresa privada. Em que momento que eles estão te informando que eles te negativaram? Quando, por exemplo, tu compra uma mercadoria e não paga, o cartório te protesta, só que eles vão lá e te notificam. Faz a notificação, daí você tem que ir lá no cartório fazer todo o acerto. Já o Serasa, o banco paga um valor para o Serasa, ele te negativa. E olha o que está escrito aqui: o Serasa é uma empresa privada. Quando ele te negativa, vou te dar um exemplo se você tem uma empresa ou independente do CPF. Se eu souber o número do teu CNPJ ou o número do teu CPF, eu entro no aplicativo do Serasa, pelo celular ou pelo computador, e vou consultar. Quando eu consulto, eu descubro que você está devendo lá no Itaú. Tu imagina, o Serasa está divulgando uma informação sua que não podia. É algo indevido.
Cadê as regras? Cadê as leis das informações? Então, assim, o banco paga para negativar o teu CNPJ e o teu CPF, e vamos dizer que você tem uma empresa e quer fazer uma parceria lá com o fornecedor, quer comprar mais mercadoria, e tu tá devendo no banco, e o banco pagou para o Serasa te negativar. Daí, quando o teu fornecedor vai consultar lá o teu CNPJ ou o teu CPF, vai estar negativado, e o que que ele vai fazer? Ó, infelizmente não vou poder te vender, agora vai ser só pagamento à vista. E o que que vai acontecer? Daqui a pouco você não tem dinheiro para pagar à vista e ele não vai te vender. E já atendi muitas pessoas que, que eu consegui ajudar nessa lei aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês o que que é essa lei. 8.078, artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, o que que essa lei aqui está dizendo? Que tu não pode, que eles não podem te constranger. Imagina quando uma pessoa vai lá e consulta, paga para o Serasa consultar os teus dados, ele está mostrando as tuas informações, que você está devendo no Itaú, que você tem tantos de protesto, que está devendo lá nas lojas Colombo, Magazine Luiza, na loja aí da sua cidade. Isso é ilegal. Peguei um caso aqui de um empresário que ele presta serviço para algumas prefeituras, para algumas empresas privadas, e até mesmo ele participava de licitação, que ele passou por uma dificuldade financeira e ficou devendo em alguns bancos. Ficou devendo em alguns bancos, só que a empresa dele não podia parar. Não podia parar. Só que o que acontece? Quando ele foi participar de licitação, travaram o processo dele. Por quê? Porque o Serasa expor, expõe ali, colocaram as dívidas que ele tinha para quem consultou. Então, se você tem dívidas, tá? E daqui a pouco tá aparecendo lá no Serasa, no SPC, isso tá te prejudicando. Se você tem empresa, daqui a pouco, você quer alugar uma casa, quer fazer aluguel, eles vão consultar e vai negar. Então, assim, o que que é o meu papel aqui? Mostrar para vocês, mostrar para vocês que vocês têm poder para saber das leis, saber os direitos de vocês. Se vocês têm uma dívida, tem como conseguir desconto, tem como conseguir desconto. Vou mostrar para vocês no final da live aqui. Então, quem está aqui, segura aí mais um pouquinho. Sei que já passou uma hora, mas eu estou passando o máximo de informações possíveis para vocês saberem dos direitos das leis. Então, aqui, ó, para quem chegou depois, estou mostrando a Lei 8.078, artigo 42, que não pode ser divulgada as suas informações. E o Serasa SPC acaba divulgando. Então, vou mostrar um caso aqui para vocês, que era bem interessante, tá? De uma empresária que estava com essa dificuldade e a gente conseguiu resolver através de uma liminar, tá? A gente acionou lá o Serasa e o SPC e eles acabaram tirando, tá? Então, mesmo ela devendo em alguns bancos, tá? Por quê? Por que que tá devendo? Porque que acontece? Todo mundo passa por dificuldades. Só dar um exemplo aqui antes, tá? Todo mundo passa por dificuldades, tem momentos que a gente não consegue fazer aquela negociação de dívida. E não é porque a gente quer, é porque a gente vai ter que priorizar outras coisas. Então, quando eu mostro um exemplo aqui, não é para expor essa pessoa, tá? Mas é para mostrar que ela passou por isso, ela ficou sabendo da lei e usou da lei a favor dela. A dívida está em aberto, tá? Só que no momento adequado, no momento certo, a gente vai entrar com uma negociação. Porque, para e pensa, não é justo tu ficar devendo 50 mil e agora ter que pagar 150. É juros sobre juros, entende? Então, quando eu mostro aqui um vídeo, é, muitas pessoas que têm vergonha de falar que está com dívida. Só que, assim, o vídeo que eu vou mostrar aqui é para ajudar outras pessoas, para saber que você tem direito de utilizar essa lei aqui. Então, vou mostrar um videozinho aqui para vocês e depois a gente volta para o conteúdo, tá? Bem, bem rápido aqui. E quando eu falo saber das leis, é saber das leis, dos direitos e de algumas coisas que às vezes eles colocam aí nos contratos, tá bom? Então, vou botar aqui para vocês assistirem. Boa noite, pessoal. Bom, me chamo Mary, tá? Eu só tenho, assim, a agradecer muito a indicação do Jimmy, que foi uma cliente minha que me indicou. Porque o que acontece, assim, ó, a gente estava com restrições no Serasa e o meu esposo comprou carro financiado, a gente teve
problema em loja, com compra a crédito, enfim, vários problemas financeiros que a gente tinha e que são leis que ele está nos assessorando e que nós estamos resgatando valores que a gente nem imaginava, porque a gente chega numa loja e faz um crediário lá e compra X coisa e a gente não imagina o quanto tem de irregularidade e o quanto de direito nós consumidores temos e a gente não sabe. E ele está assim sendo um divisor de águas na nossa vida financeira. Assim, gente, super recomendo, é top. Pessoal, o caso da Mary aqui eu passei para vocês, tá? Por quê? Porque ela ficou sabendo da lei e utilizou, tá? E o que mais? Não é só essa lei aí, que daqui a pouco, que nem a Dayana aqui perguntou, os bancos não sabem dessa lei. O que que acontece? O banco, tá? Pelo um lado, ele é bom, pelo um outro lado, ele vai ser ruim. Por que que vai ser bom por um lado? Daqui a pouco tu precisa de um empréstimo, tu precisa de uma linha para construir um negócio, o banco vai estar ali. Só que se tu não souber desse outro lado aqui, teus direitos, saber algumas informações internas do banco, muitas vezes, tá? Como eu vi, empresas quebrarem, tá? Por devido juros, é, clientes se matarem, tá? E eu não estou inventando história aqui, tá? Na cidade onde eu moro aqui, em Canoas, do ladinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vocês podem botar aí na internet, vocês vão ver, tá? E não é expor aqui informação, é algo que realmente acontece. Dívidas tiram vidas, dívidas quebram empresas. Então, por que que eu passo essas normas, essas leis aqui, para vocês saberem e utilizarem lá no banco, tá? Então, um exemplo que eu mostrei aqui para vocês foi de quem utilizou, tá? E soube, daqui a pouco, utilizar essa lei, tá? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês também era o seguinte, tá? Deixa eu voltar aqui no conteúdo, adicionar o palco. Então, mostrei aqui dessa lei para vocês, tá? Deixa eu voltar nesse daqui. Então, para quem não sabe, anota essa lei aí, ó, 8.078, artigo 42. Quando vocês sabem um pouco dessas leis, então, quando vocês chegam no banco, quando vocês chegam em algum lugar e falam, olha só, eu sei desse daqui, é indevido. Daqui a pouco, comprei uma mercadoria, um exemplo aqui, tá? Comprei uma mercadoria e sei que tem uma lei, um artigo de Código de Defesa do Consumidor que eu posso devolver em até 7 dias. E daí, se tu chega lá na loja, o vendedor não quer aceitar, porque ele tem que ganhar a comissão. E quando você fala, não, eu sei que no Código de Defesa do Consumidor, artigo tal, eu tenho direito de devolver. Entende? Então, o que que é o meu objetivo aqui? Empoderar vocês, saberem dessas informações e tudo mais, tá? Vamos lá. Importante falar aqui para vocês, tá? Não adianta, que nem a Dayana comentou, os bancos não sabem dessa lei. Você vai chegar lá no banco, daqui a pouco vai falar, tira aqui meu restritivo, eles não vão tirar. Por quê? Para e pensa, ó, o Bradesco, Itaú, Santander, não estou falando mal dos bancos, mas estou falando o que que é a realidade. Eles são unidos. Aqui no Brasil, existe poucos bancos. Os bancos principais quais são? Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? Daí aí na sua região daqui a pouco deve ter uma cooperativa, né? O Banrisul, o Banco do Brasil. Mas para e pensa, fora do Brasil existe uma quantidade muito grande de bancos. Então, querendo ou não, eles centralizam. Que nem a Dayana comentou, eles bancos não sabem, eles sabem. Só que por que que eles colocam isso? Para daqui a pouco, se você está devendo no Bradesco e lá no Itaú, o Itaú consultar e não te emprestar. Ou daqui a pouco você ir lá numa loja, a loja constar e não te prestar, entende? E muitas vezes você ficou devendo não é porque ficou, porque quis, é porque passou por alguma dificuldade. Então, são coisas diferentes. Então, pessoal, vamos lá, seguindo aqui. Que é o objetivo? Passar conhecimento para vocês, direitos, saber o caminho para reduzir juros, tarifas bancárias, tá? Vou ampliar aqui para vocês olharem. Aqui foi um agradecimento, tá? Às 9h pouca da noite. Opa, às 9h pouca da noite. Isso daqui que eu fico feliz, ó. Jamie, passando para te agradecer, teu excelente trabalho. O Senhor sempre dê sabedoria para tu poder ajudar outras pessoas. Tá vendo aqui do lado esquerdo, ó? Essa pessoa que eu ajudei, ela tinha várias restrições.
e aqui agora aparece zerado. O score subiu, o score aqui depois passou para 800 e pouco, né? Mas o score realmente lá dentro do banco não faz diferença numa loja e tudo mais, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui que realmente funciona, quando você sabe dos seus direitos, sabe das leis, tá? E eu vou mostrar aqui, eu mostrei sobre essa lei, tá? Que é uma liminar que acaba notificando lá o Serasa, esse PC para retirar. Só que antes disso, tá? Quando eu falei de rente ali bancário, daqui a pouco as pessoas perguntaram, tá, mas James, será que funciona mesmo esse rente bancário aqui? Como é que a gente vai melhorar? Quando você está no A e o B, você consegue linha mais atrativa. E eu vou mostrar aqui para vocês que uma pessoa também, tá? Eu vou comprovar que ela conseguiu ter um rente bom. O que que ela vai falar aí para vocês, ó? Daí vou botar para vocês escutarem. Lá na empresa, nós fizemos uma obra, um projeto de expansão, né? Precisamos de recurso, captar recursos, e ele prontamente conseguiu para nós, né, uma linha de crédito muito boa com taxas diferenciadas, né, uma linha do governo. Nós fizemos a expansão e a nossa venda triplicou, né? Praticamente que triplicou. Então, só agradecer o Jimmy aí por todo o apoio, por toda a ajuda e orientação financeira também, né? Ele sempre buscou os melhores caminhos e nos orientou da melhor forma. E a gente conseguiu fazer esse projeto, concluir com sucesso. Meu nome é José, eu sou barbeiro, empresário, e quando eu conheci o Jimmy, eu lembro que eu precisava de um crédito, né? Crédito do banco, eu precisava de dinheiro, de grana para alavancar o meu negócio, e o meu CNPJ ele era muito novo, então eu segui ali a mentoria do Jimmy, né? O Jimmy me deu uma mentoria, ele me deu passo a passo, né? E claro, com muita paciência, seguindo passo a passo, e confiando nos processos, né? A gente conseguiu aí o crédito que eu precisava para estar alavancando o meu negócio e seguindo aí com os planos, né? Os planos que eu tinha da barbearia, né? Que comecei sozinho, hoje já com a oportunidade que eu tive do Jameson, né? Com a mentoria dele, a gente acabou alavancando. Hoje já estamos em 5 barbeiros e tem sido cada vez mais gratificante. Mas eu nunca esqueço que se não fosse o Jameson lá no início, talvez hoje eu não estaria aqui desfrutando desse sonho, né? Pessoal, então assim, ó, quando eu coloquei ali o vídeo da Najara, do José, o que que acontece? Eles muito fazem, me elogiem e tal. Só que o que acontece? É algo que eu quero passar para vocês, que se vocês tendo o conhecimento, vocês conseguem também. Obrigado, João. Obrigado. É isso aí. Quero passar o conhecimento para vocês. Então, o caso da Najara, o que que acontece, tá? A empresa dela estava na classificação C ou D. Agora eu não me lembro, tá? Mas era C ou D ali. E o que que acontece? A gente fez um trabalho, né, uma reorganização, e ela foi para a letra A. E o que que é a diferença da letra A? Ela consegue linha de crédito sem OF, sem TAC, sem seguro prestamista, uma carência para pagar. Tem linha de crédito aí que vocês não sabem, que é carência de 1 ano, 2 anos, para quem quer ampliar o negócio, quem quer construir um negócio do zero. Quem está na letra A e B vai conseguir, que nem o caso dela. Por que que é o rente que comanda, o rente poderoso? Ela mesma falou, não é eu que estou falando aqui. Ela conseguiu uma linha de crédito, ela investiu, tá? O ramo dela ali é um mercado, tá? Mas isso tu pode testar em qualquer segmento. E ela investiu, conseguiu uma linha, investiu na empresa e está faturando 3 vezes mais. Então, assim, imagina, é coisas boas. E o José ali é um barbeiro, ele tem uma barbearia, tá? Quando eu comecei a atender ele, era só ele sozinho na barbearia. E eu falei assim, ô José, não sei se ele tá na live aí, mas assim, eu falei, por que que daqui a pouco tu não... Vamos fazer uma reorganização, vamos ampliar o teu negócio. E o CNPJ dele era novo, muito novo. E a gente conseguiu melhorar o rente dele, nada a ver com o score, melhorar o rente dele. A gente conseguiu uma linha de crédito, tá? Vocês viram ele falando, ele ampliou o negócio dele, é próximo aqui da cidade. O salão dele hoje tem muitos clientes, atende super bem, uma barbearia aí de qualidade, enfim, tem 5 funcionários. E automaticamente ele faturou, liquidou já a operação dela lá, enfim, poderia ter conhecido antes.
Isso daí, Gisele. Na realidade, assim, eu trabalhei em banco, pedi demissão e já atendia várias pessoas. Só que o que que acontece? Eu vim para a internet, então assim, pode ser que a gente tenha um erro ou outro aqui de fala, ou a imagem não está tão interessante, ou o áudio, a gente vai sempre melhorando, tá? Então mostrei para vocês a Najara, mostrei o José, mesmo que CNPJ novo, ele super novo também, a gente conseguiu linha de crédito. E por que que tem gente que não consegue? Porque não tem essas informações. Tu tem lá, tá no rente D, não vai conseguir nem de crédito. Ah, tá no rente C, se conseguir, vai pagar um absurdo de juros. Daí tu paga um absurdo de juros, começa o negócio, e daí o negócio daqui a pouco não se paga. Por quê? Porque tu tá trabalhando para o banco. Então, estou mostrando aqui para vocês os pilares. Rente, quanto melhor a letra, melhor. Consegue linha de crédito atrativa, consegue ampliar o negócio lá, daqui a pouco, dê exemplo ali de negócio, daqui a pouco tu quer comprar um terreno e construir a tua casa. É a mesma coisa. O teu rente é o CNPJ e o teu rente é um CPF, tá? Então, estou mostrando ali para vocês. Mostrei o caso da Najara, mostrei o caso do José, mostrei o caso da Mary. A Mary, por exemplo, foi o caso do SPC e do Serasa, tá? Que vocês podem utilizar uma liminar para tirar esse processo aí do CPF e do CNPJ de vocês, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui foi um agradecimento, só mostrei para vocês. Por que que eu mostro, tá? Porque hoje na internet tem muita. Vamos voltar aqui um pouquinho. Hoje na internet, vocês mesmos podem me confirmar, tem muita fraude, tem muito golpe, tem muitas pessoas aí querendo vender, às vezes, o que nem sabe, tá? Então, assim, por que que eu mostro isso daqui para vocês? Eu trago essas pessoas aqui para mostrar que é verdade. Elas estão falando, não é eu que estou inventando. Uma coisa é chegar aqui, e a Najara fez isso, isso e isso, tá, mas cadê a prova? Tem que provar. E quando a gente tem resultado, tu tem que mostrar. Então, muitas vezes eles fazem propaganda para mim, mas eu quero trazer aqui para mostrar o resultado e mostrar para vocês que é possível, tá? Então, vamos lá, tocando o conteúdo aqui, agilizar para entregar para vocês aí. Outra aqui, ó, que vocês têm que saber. E quando você sabe dos seus direitos, tudo muda. O que que é isso daqui? Artigo 39, inciso 1, Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver ali, ó. Exemplo de prática abusiva, condicionar o fornecimento de produto ou serviço, de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limite contativo. Vamos dizer assim, ó, esquece tudo que eu falei aqui para ti, porque aqui está numa norma aí, vamos botar assim, jurídica, e o seguinte, o que eu quero dizer aqui para vocês é o que está escrito lá embaixo, ó. É proibido a venda casada. Jimmy, o que que é venda casada? O que que é venda casada? Venda casada é quando, por exemplo, você vai no banco, pedir um empréstimo, e o banco vai lá e embute um seguro, dizendo que o seguro é obrigatório. Ou você vai lá e pede um empréstimo, tem que fazer um seguro de vida, tem que fazer uma capitalização, tem que fazer um consórcio. E o que que acontece? Eu fui bancário e sei que lá é assim. E os gerentes, os níveis superiores, cobram os gerentes para fazer isso. E foi um dos motivos que eu saí, porque eu não trabalho dessa forma. Então, quando eu falo venda casada, é para vocês saberem, tá? Vou botar maior aqui para vocês anotarem isso daqui. Ó, anotem artigo 39, inciso 1. Anota só isso e escreve venda casada. Escreve artigo 39, inciso 1, e escreve venda casada. Por que isso, Jimmy? Porque quando, por exemplo, você ir lá no banco e pegar um empréstimo, solicitar um empréstimo, pode ter certeza, tá, que de 10 gerentes, talvez um vai te falar do tal do seguro prestamista. Jimmy, o que que é o seguro prestamista? É um seguro que eles colocam lá no financiamento, do teu financiamento de carro, no teu empréstimo pessoal, no meio dos consórcios, no meio do cheque especial. E o que que é esse seguro aí? É um seguro que dá mais proteção para o banco ainda. Para o banco. Por quê? Porque vamos dizer que você vai lá e pega um empréstimo, tá? Isso é considerado venda casada, tá? Você vai lá e pega um empréstimo e assina. Grande parte das pessoas vão lá e assinam o contrato porque tem confiança no gerente. Só que muitas vezes aquele gerente, ele aprendeu assim. O banco ensinou ele assim. Então, o que que ele fala? Isso é obrigatório, mas não é obrigatório nada. Isso é uma venda casada. Então, você vai lá no banco e
o gerente pegou o contrato, deu para você, você nem assina. Outro erro aí, tá? Você nem assina e sai assinando, você nem lê e sai assinando. Sai assinando, sai assinando. O que que você assinou ali? Talvez produtos que você não sabia, produtos indevidos. Você assinou um seguro prestamista. E muitas vezes, quando você lê, o gerente fala assim: ah, é obrigatório. E daí, quando você passar por isso, você vai falar: é obrigatório nada. Está lá no artigo 39, inciso 1. É proibido a venda casada. Pedir um empréstimo, está me empurrando o seguro. E a mesma coisa. Fiz um financiamento. Ah, é obrigatório fazer o seguro do carro aqui. Também não. Venda casada. Pedir um empréstimo. Ah, tem que fazer dois, três consórcios. Venda casada também. Então, assim, isso vocês têm que saber. Anotaram aí? Venda casada? Ó, a Juscelia colocou ali, aconteceu isso conosco, tivemos que fazer um seguro por alguns meses. E o que que acontece? Tem vezes que o gerente vai falar assim, ah, faz aí, paga 3 meses, depois cancela. Olha se isso é venda, olha se isso é assessoria. Muitas vezes o banco vai fazer a necessidade deles e não a de vocês. Isso vocês têm que estar ciente. Acontece ainda muito, tem pessoas que mandam no Instagram ali, ah, fui no banco lá, pedi um empréstimo, um capital de giro para minha empresa. O gerente pediu para fazer dois consórcios para liberar. Tá errado. Tá errado, isso é venda casada. Isso é proibido, tá no Código de Defesa do Consumidor. Se você abrir uma reclamação para o Banco Central, o banco se ferra. Daí tu vai falar assim para mim: "Ah, Jimmy, mas se, por exemplo, eu não fizer, o banco não vai me liberar". Daí que é importante tu ter uma conta em outro banco. Primeiro que é importante você saber dessa lei. A partir que você saber desse artigo aí, desse inciso 1, quando você falar para o gerente, ele vai tremer na base. Eu sei porque eu vi vários casos acontecer. Eu vi vários casos acontecer. Então, por que que é importante quando ele falar assim, ah, mas é obrigatório? Não é obrigatório, tá aqui. E por que que às vezes é interessante se ele falar que não quer liberar? Se você bater o pé, ele vai liberar, porque ele sabe da lei, tá? E muitas vezes faz de louco. E muitas vezes, porque ele tem que bater meta. E muitas vezes tem empresário aí, enfim, sócio, eu estou falando de CNPJ, CPF, mas vocês estão entendendo que eu estou englobando ali que vai ajudar vocês. E muitas vezes só tem uma conta bancária, e daí aquele banco trava, tá? E tu não tem outro banco. Então eu sempre falo, não tenha pelo menos, não centralize tudo num banco só. Tenha pelo menos duas contas, tá? Para vocês saberem jogar. E até uma estratégia para reduzir juros. Daqui a pouco tu tem conta no Itaú, o Itaú tá te cobrando cheque especial de 16%. Tu vai lá no Bradesco, ó, com a estratégia aqui, consegue uma conta garantida 2%. E tu sai fora do Itaú. Então tem várias maneiras, tá? Vamos continuar aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês, vou ampliar a imagem. Aqui, ó, olha só. Isso daqui foi num financiamento, tá? Foi num financiamento que foi assinado, informando que era obrigatório. E olha só, nas letras miúdas, financiamento, tal, valor tal. Olha lá de seguro, ó. 7% de um 7,2% de um seguro prestamista e mais um seguro de vida, aí a pessoa já até tinha seguro de vida, me diz para que fazer outro seguro. Se tu calcular ali, ó, dá 3.300, mais de 3.000, 3.300 e pouco. Vocês, já aconteceu com vocês isso daqui? Aproveitam e depois pegam os contratos de vocês e olham. Primeira página ali vai ter as informações básicas, depois vai ter lá as condições. Grande chance de ter esse seguro aí. Grande chance de ter esse seguro, que muitas vezes vocês não sabem. E olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando vocês sabem, olha o que que dá para fazer. Dá para enxergar aí, ó. 6.776,18. Ah, Jimmy, isso daí não funciona mais. Dia 19/4, foi sexta-feira da semana passada. O empresário que pediu auxílio, ele recebeu esse valor de volta. Por que que recebeu de volta? Porque o gerente dele falou que era obrigatório e não é obrigatório. O banco pode te oferecer um seguro prestamista, mas não pode falar que é obrigatório.
E outra, um seguro prestamista, para vocês entenderem, ele dá mais segurança para o banco. Por quê? Porque Deus livre, você venha a falecer, tá? O banco vai receber de qualquer maneira esse valor. Então, quando o banco coloca o seguro prestamista, o que que deveria acontecer? Ele diminuir a taxa de juros. Por quê? A regra, para vocês saberem, quanto maior o risco, maior os juros que o banco vai te cobrar. E nesse caso, o banco embutiu o seguro ali sem você saber, o risco está diminuindo. Então ele teria que diminuir a tua taxa de juros. Era obrigatório. E tá, e o que que é bom para o cliente? Isso daí, caso você venha a falecer, vou te ser bem sincero, tá? Em 13 anos, no banco, eu peguei 2 ou 3 casos que veio a acontecer lá, problema na família, e é uma briga para te conseguir utilizar. Eles pedem a cor lá da, sei lá do que, de 1900, sei lá quanto. E daí tu não consegue aquela informação, eles fazem de tudo para negar. Essa é a verdade, eu não vi nenhum dar certo. Então, assim, cuidem, quando vocês forem fazer alguma operação de crédito, quando vocês, quem tem operação em andamento, olha lá no seu contrato, tu tem direito para recuperar. Mesma coisa aqui desse rapaz que eu atendi, o empresário, Gustavo, ele não sabia, peguei os contratos, vamos revisar. Tinha esse dinheiro para receber. Tocamos notificação lá no banco, tá? E recebeu o valor. Demorou uns dias ali e recebeu. E muitas vezes, o que que acontece? Não é só o seguro prestamista. Outra dica que eu dou para vocês, como eu falei, estou dando estratégia, estou falando segredo, que é lá de dentro do banco. Daqui a pouco tem algum bancário aqui conectado aí que ele vai se enlouquecer comigo. Estou falando a verdade. E estou nem aí, não trabalho mais no banco. Então, fora isso daí, quando vocês fizerem um empréstimo, olha no extrato da conta de vocês. Muitas vezes cai o dinheiro lá e desconta da conta algo que vocês nem viram, nem analisaram. Então, quem fez empréstimo, pegue e puxa o extrato da conta aí no aplicativo do banco, vocês conseguem fazer, puxar um período maior. Dá uma olhada se não descontou nada aí, alguns dias depois, uns 10 dias depois. Tem vezes que não desconta no dia, porque eles passam por inspetoria dentro dos bancos. Daí, quando tu libera o empréstimo e desconta alguma coisa, daí o gerente se ferra. Mas geralmente no outro dia, daí não dá nada. Tu viu como é que é o sistema, né? Ô, Márcia, você colocou ali, a gerente me falou que tinha que fazer no seguro para conseguir um empréstimo pessoal no banco. Aqui, eu fui gerente, tá? E eu não tô falando mal dos gerentes, eu tô falando que ela falou isso daí para ti porque o banco ensinou isso para ela. E isso daí é uma venda casada. Pode pegar teu contrato lá e se preparar para daqui a pouco ter dinheiro para receber. E se você soubesse da lei do artigo, ela era obrigado, tá? Te liberar esse dinheiro aí. E daqui a pouco, se ela tivesse te oferecido, tá? Tem muitos casos que o gerente ele faz uma consultoria, ele vai te oferecer, vai falar, ó, Márcia, tudo bem? Eu vou te explicar aqui, ó. Tu tá pegando 100 mil aqui comigo e eu vou te oferecer esse seguro. Caso tu tenha interesse, o que que é esse seguro, Márcia? Vou te mostrar os benefícios. Caso tu venha a falecer, caso venha acontecer isso, isso e isso, né? A tua dívida não vai ficar para o teu familiar, não vai ficar, enfim, vai liquidar. Só que eles não fazem isso. Eles pegam e empurram, tá? Desculpa se tem algum bancário aqui, mas é isso que acontece, tá? Então, pode pegar teu contrato lá que tu tem direito para receber esse valor de volta, tá? Vamos lá. Se alguém tiver alguma informação, podem ir colocando aí no chat, tá? Eu vou tocando conteúdo aqui para não se estender muito, que são quase 10 horas, mas quero entregar o máximo aí para vocês, tá? Então, segundo pilar, falei do primeiro pilar e dei várias informações aí para vocês. Segundo pilar, organização poderosa. Ah, Jimmy, o que que é essa organização poderosa? Para vocês que têm dívida, tá? No banco aí agora. Muitas vezes vocês vão lá, além de errar, falar com o gerente, que o gerente não vai te dar desconto, vocês chegam lá no banco, nem sabem que estão devendo. Nem sabem, por exemplo, qual que era o valor da dívida, quantas parcelas tem vencida, quanto que o banco está te cobrando de juros, como que está a tua situação atual. Daí, vi vários casos assim. Como eu falei, era vários gerentes, então a gente escutava os outros gerentes que não trabalhavam de uma forma de consultoria, né? Chegava lá, o cliente falava, vim aqui negociar minha dívida. Daí o que que acontece? Chegava lá, tá, englobava tudo aqui, dava para o cliente assinar,
e ele nem sabia o que estava assinando, não sabia o que que era o financiamento, qual contrato era qual, quanta parcela tinha vencida, o que foi negociado, se estava o cartão de crédito junto, se estava o limite, se não estava. E daí, muitas vezes, se tu não tem a organização dos teus empréstimos, dos teus financiamentos, muitas vezes tu ia lá no banco fazer uma negociação, não sabia o que estava sendo negociado, e o gerente dava para te assinar, e daqui a pouco acontecia um dia, mas olha só, tá me cobrando outra coisa. Era o cartão de crédito que nem estava junto naquela negociação. Ou era o financiamento lá do teu carro que estava em busca e apreensão, porque tu não tinha conhecimento, que nem leu o contrato que estava ali. Então, que quando eu falo organização, é vocês tomarem a rédea e saberem, ó, eu estou nessa situação aqui, mas eu estou devendo isso, 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 isso. O que que você tem que fazer? Não precisa pegar uma planilha e fazer no Excel. Pega um papel e escreve. Banco Itaú, estou devendo tanto. Quanto que eu peguei lá? Quanto que eu peguei? Quantas parcelas eu estou devendo? Bradesco, estou devendo tanto. E o que que você tem que descobrir, tá? Vocês têm que pegar e saber qual que é os juros que o banco está te cobrando. E mesmo se vocês têm parcela vencida, tá? O banco tem o direito de te dar o desconto, eles te dão um desconto porque o banco quer receber. Então, você que tem aí, por exemplo, 3 parcelas vencidas no financiamento, 2 parcelas vencidas no empréstimo, 6 parcelas vencidas, o que que o banco quer? Ele quer receber. O banco, por exemplo, se tu tem um financiamento, o banco ele não quer pegar teu carro. Em último caso, ele vai pegar. Por quê? Porque tá vendo que tu não tá nem aí, ou daqui a pouco não tá usando as estratégias para conseguir desconto. Então, assim, se você tem parcela vencida, o banco pode te dar desconto. Tem muitos empresários, muitas pessoas vão lá, tenho 3 parcelas vencidas, tenho 3 parcelas vencidas, ah, liga para o gerente, quanto que dá as parcelas para eu botar em dia? O gerente, pum, toca tudo que dá, encargos, juros, tarifas, não sei o que, você vai lá e paga. Sendo que eles podem te dar desconto, porque ali tem juros sobre juros e um bolor ali de coisas que estão erradas. Então, outra dica que eu dou para vocês que é uma estratégia. O banco ele quer receber e o gerente ele tem meta para bater. Então, quando você está devendo, lá no final do mês, eu vou passar logo ali na frente, você pode negociar com esse gerente, tá? Eu estou falando aqui o gerente, mas lá ali na frente eu vou falar para vocês uma informação bem interessante, tá? A Tânia falou ali que está no computador do João. Show de bola. Agora que eu vi aqui, tá? Então, assim, no final do mês eles querem bater meta. Eles têm dinheiro, eles querem emprestar dinheiro, querem recuperar dinheiro. E muitas vezes, por exemplo, se você está devendo lá 100 mil, tá? E tem 3 parcelas vencidas, tá? 3 parcelas vencidas, contabiliza para o banco todo aquele 100 mil, entende? Se você tem um empréstimo de 100 mil, mas tem 3 parcelas, um exemplo de 2 mil cada uma vencida. Quando você tem 3 parcelas vencidas, não é só essas 3 que estão prejudicando o gerente, está contabilizando todo o valor do teu contrato. Então, imagine, ele está tomando pressão lá. Então, aí que a gente entra no final do mês para negociar. E muitas vezes, que nem eu falei aqui, não vai ser com o gerente, tá? Não vai ser com o gerente. Ó, que mais? Vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, tá? Que é interessante, vocês anotam. Tomem nota aí. Alguém já ouviu falar sobre registrato? Coloca aí no chat. Alguém já ouviu falar sobre registrato? Jimmy, o que que é registrato? É uma ferramenta que vocês vão acessar. É uma ferramenta do Banco Central, tá? Tinha perguntado ali, passou no chat, se o Itaú é vinculado ao Banco Central. É sim, tá? Todos os bancos aí são vinculados ao Banco Central. Ó, a Cândida ali respondeu que sim. Tem muitas pessoas que não sabem dessa ferramenta que é o Registrato. O que que é o Registrato, Jimmy? É uma ferramenta gratuita do Banco Central, tá? Que você consegue verificar quantas contas você tem, o que que tem lá de dívida, se tem, é o que o pessoal chama aí de lista negra dos bancos, tá? Os bancos consultam essa lista sua aí, tá? Pelo CNPJ, pelo CPF. Então, muitas vezes, você pagou uma dívida, mas está ainda lá na lista negra do banco, que é esse registrato. O registrato, para quem quer acessar depois da live, é muito fácil. Coloca lá no Google,
Registrato. Eu tenho uma live, tá? Que eu fiz, que tem o passo a passo lá, mas é muito fácil. Coloca no Google Registrato e vai entrar lá pela conta do Gov. Vai botar o CPF, tá? E você vai conseguir ver, tirar os relatórios. Tem uma live, tem um vídeo que eu fiz explicando bem direitinho. Você vai ver lá, se você pagou uma dívida e ainda está no Banco Central, você pode tirar, se tem dívidas vencidas, tudo que você tem em aberto. Aí que eu falo organização, você saber dominar essa ferramenta também. Lá você consegue ver, ó, o James colocou que sim, também, show de bola. Lá você consegue ver todas as contas em aberto que tem no teu CNPJ ou no teu CPF, tá? Então, daqui a pouco tem contas que vocês acham que encerraram, que você foram lá no banco e falou, ah, tá encerrado aqui, o gerente falou que tá encerrado e não tá encerrado. E isso prejudica no teu rente bancário. E daí o que que você tem que fazer? Tirar esse relatório, ver as contas que estão em aberto e ir lá no banco encerrar. Por que que o gerente não encerrou? E acontece muito isso, porque ele tem meta para evitar encerramento de conta, tá? Ele tem meta para evitar encerramento de conta. Então tem muitas vezes que você vai lá para encerrar e ele não encerra, certo? Vamos lá. Agora, passei aqui para vocês aqui, que vocês se organizarem, tomarem nota, saber da ferramenta do Registrato, é fácil de acessar lá e simples, tá? Não precisa pagar nada. Acessem para vocês saberem dessas informações. Banco Central, falei para vocês que é o Registrato, o banco consulta lá também, tá? O que o banco consulta é exatamente o que você vai conseguir ver aí. Terceiro pilar, o que que é o terceiro pilar? Falei os 3 erros, estou falando os três pilares. Aqui agora, mesma coisa. Para quem quer linha de crédito e para quem quer negociar dívida. O que que é esse tal de negociador expert? Ah, para quem inventar esse nome expert, é para chamar atenção mesmo, tá? Para chamar atenção e vocês saberem que eu vou falar aqui agora. O que que é esse negociador? Vou passar aqui agora informações bem bacanas para vocês. Ó, negociando no dia certo. O que que eu falei para vocês? Tem muitas pessoas que não sabem. Tem dia certo para você ir lá no banco negociar. Tem dia certo para você abrir um chamado para reclamar aí de uma dívida. Por que dia certo? Quando você tem uma dívida aí, por exemplo, tá? Ou tu quer reduzir juros e tudo mais, você não vai lá no dia 5, nem dia 6, dia 7. Você vai que dia? Você vai lá no banco lá pelo dia 25, 20, de 23. Por quê? Você vai lá e fala, ó, quero negociar uma dívida. Que daí você já se organizou, sabe o valor da dívida, sabe o que que tem de juros e o que não tem. E você não vai fechar naquele dia que você foi. O gerente daqui a pouco vai pegar teu WhatsApp ali e tudo mais, e você não vai fechar, não, só vim, né, ver qual que é a proposta aqui e tudo mais. E tenho quase certeza que esse gerente vai te ligar no final do mês, ou você vai entrar com uma proposta para o banco no final do mês, tá? Eu estou falando gerente porque geralmente vocês vão no gerente, tá? Tenho quase certeza que ele vai te ligar. Por quê? Porque ele tem que bater meta. E daqui a pouco a tua dívida está afetando ele. Está afetando aonde? E ele ganhar uma promoção, ele ganhar um bônus, ganhar PLR, que é umas premiações lá, ganhar umas campanhas, que é o que mais tem no banco, né? Para incentivar o gerente lá daqui a pouco fazer coisa errada. Então, tem o dia certo. Então, passei uma dica para vocês. Quer negociar dívida? Quer pegar linha de crédito? Vai quase no finalzinho do mês, mas não fecha no primeiro dia. Linka com o que eu tava falando lá. Não aceite a primeira proposta. Porque daí no final do mês, quem quer pegar a linha de crédito, pede lá pelo dia 20 e não fecha. Vai chegando no final do mês, aquele gerente tem meta para liberar dinheiro, emprestar. Daí é onde ele vai te ligar possivelmente, ou você vai entrar ali com uma negociação. Por quê? Porque ele precisa. E quando ele precisa, aí que entra. Sobe lá para os outros níveis. Vai lá para o nível do gerente geral, vai para regional, vai para a diretoria. Por quê? Porque o gerente precisa, a agência precisa, a regional precisa, e é aí que eles dão um desconto para vocês. Estão entendendo? O que mais, Jimmy? Vou botar essa tela aqui, ó. A Tânia falou assim, ó. Botei essa tela aí para vocês saberem. Eu vou tentar achar aqui agora a pergunta que o Diego tinha me perguntado. Aí, Diego, ó, se você está na live ainda no Instagram, isso daí que tu me perguntou. O que que é um negociador expert? Negociador expert é o seguinte, é aquele
empresário, aquela pessoa física lá, que sabe como funciona dentro do banco. O que que é esse PDD aqui, ó, para vocês saberem? Acho que dá para ver aí. Se não, dá um zoom aí na tela que vai melhorar. O que que é o PDD? Vou voltar aqui para vocês saberem, explicar para vocês. O PDD é o seguinte: todo o valor que vocês pegam nos bancos, os bancos sobem uma informação para o Banco Central. Ah, a Cândida veio aqui e pegou um empréstimo de tal valor, fez um financiamento de tal valor, e sobe para o Banco Central. Para quem não sabe, o Banco Central é que comanda todos os bancos. E subiu uma informação para lá. O que que é o PDD? Eles fazem um acompanhamento, eles deixam uma reserva ali, tá? Se caso, por exemplo, a Cândida, a Márcia, o pessoal aí que está conectado, a Dayana, não pagar, o que que eles vão fazer? Eles vão começar a fazer um provisionamento. Vai chegar um momento que a tua dívida não vai aumentar mais, tá? Então, o que que é esse provisionamento aqui, ó? Tá vendo, ó? É as datas. Então, aonde que a gente entra na negociação? Quando o banco dá como prejuízo a tua dívida. É a mesma coisa se você tem empresa ou alguém, se você daqui a pouco emprestou dinheiro aí, e a pessoa, o Diego aí, é isso aí, Diego, ó. Então, assim, se daqui a pouco tu tem uma empresa e tu vendeu e o cliente nunca mais te pagou, e sumiu do mapa, tu já deu como prejuízo aquilo dali. Mas quando aquele cliente daqui a pouco aparecer, tu já contabilizou, ó, eu nunca mais ia receber. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai falar assim para ti, ó, te dou tanto aqui e mata a dívida. E é isso, a mesma coisa se você emprestou um dinheiro para alguém aí, a pessoa sumiu, daqui a pouco voltou, né? Tu tem uma proposta melhor, aquele dinheiro vai entrar como lucro para você, tá? Então, claro, tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes tem garantia, às vezes não é só, vou deixar o negócio estourar. O banco, ele vai querer te cobrar. Então, assim, tem várias maneiras aí daqui a pouco para vocês saberem, tá? Mas passei aí responder o Diego lá. Então, aqui, ó, quem usa as estratégias para pagar menos juros, quem é um negociador expert, o que que acontece? Aumentei aqui, ó, foca ali no valor do desconto, ó, 73 mil, 45 mil, e o que que acontece? O gerente falou que não tinha o que fazer, não tinha como dar desconto. Então, aqui são poucos casos, tá? Tem vários casos aí que o que que acontece? Ao invés de dar desconto, eles aumentam o valor da dívida. Aumentam o valor da dívida, tá? Então, o que que eu estou passando para vocês? Passei os 3 erros, tá? Que vocês estão cometendo, falei os 3 pilares, estou mostrando aí o caminho para vocês, tá? Falei algumas estratégias, falei alguns segredos para vocês, tá? Vou voltar aqui para minha tela. E o que que é a ideia? Sempre mostrar o máximo de conteúdo para vocês dominarem lá os bancos, tá? Então, mostrei os 3 erros, mostrei os 3 pilares para vocês saberem. Na semana passada a gente fez um evento aí, Semana Empresários Dominando os Bancos. Fiz as 13 lives, resolvi fazer esse conteúdo hoje para vocês. E o que que acontece, tá? O pessoal aí tá curtindo, estão gostando, pessoal? Estão gostando do conteúdo? Coloca assim aí. Às vezes eu dou uma acelerada aqui porque eu estou preocupado com o horário. Tá fazendo sentido para vocês? Estão pegando conhecimento? Show, show de bola. Então, assim, ó, fiz essa semana Empresários Dominando os Bancos. E o que que acontece? Entreguei o máximo de conteúdo, assim como eu resumi aqui para vocês, e tentei trazer o máximo de conteúdo para vocês. E o que que acontece? Eu mostrei ali para vocês, a Paula aí, sim, show. Eu mostrei ele para vocês que tem todo o passo a passo. E essas pessoas que estavam ali, tá, são pessoas que eu ajudei. Então, assim, hoje eu passei o máximo de conteúdo que a gente tinha dentro desse tempo aqui, tá? Mostrei para vocês algumas estratégias, mostrei para vocês alguns segredos que eu acho muito importante vocês saberem, tá? Então, o que que aconteceu? Nesse evento, várias pessoas perguntaram se eu tinha alguma mentoria, se eu tinha alguma consultoria, se eu tinha algo para ajudar eles, e realmente eu tenho, tá? E eu quero mostrar agora para vocês, para quem daqui a pouco quer dar um passo além, quem precisa daqui a pouco de um auxílio, porque tudo que eu mostrei aí para vocês é conteúdo de graça. Só que eu sei que tem pessoas que daqui a pouco não vão conseguir fazer sozinho. Vão chegar lá no gerente, o gerente falar não dá, ou daqui a pouco não vão conseguir desconto, ou não vão conseguir uma linha de crédito. Então, assim, tudo que eu podia entregar para vocês aqui, eu entreguei nesse período. E realmente é um conteúdo gratuito e eu quero ajudar vocês,
tá? Então, eu vou mostrar para daqui a pouco quem quer dar um passo além, tá? Seria bacana vir comigo, mas eu vou explicar como funciona, tá? Não é nada obrigatório, mas eu acho interessante, quem precisa de ajuda, ter alguém, tá? Que não seja de dentro do banco, porque de dentro do banco vai puxar para o lado do banco, e daqui a pouco você não precisa investir uma fortuna aí com um advogado para te auxiliar, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui, tá? Quem quer dar um passo além, quem quer ter uma oportunidade de um auxílio, de reduzir juros, de recuperar dinheiro, tá? Que nem ali, o Gustavo recebeu 6 mil e pouco de volta, tá? Empresários ali que conseguiram reduzir 30, 40%, 60, 75% de juros. Imagina tu reduzir um cheque especial aí, que tu paga todos os meses. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Já tem pessoas que já entraram na turma ali, tá? Que eu abri. Então tem poucas. Quantos que tem? Quantos está preenchido? Tem 93% da turma preenchida, tá? E esse evento eu realmente fiz para ajudar vocês. E quem tem interesse, vamos lá, vou pegar vocês pela mão e vou ajudar. Vou explicar como funciona, tá? Então, assim, ó, esse produto que eu vou mostrar para vocês, que ajuda vocês a pagar menos juros? São 3 encontros, uma mentoria, tá? Não é turma, não é todo mundo junto. Eu conecto com você. Ah, fulano aqui, vamos botar ali, Janis, qual que é a tua dificuldade? É uma mentoria, tá? Não é um curso que eu vou dar uma senha para vocês e vocês vão se virar. Com toda a minha experiência de 13 anos, eu já tive negócio também, sei como funciona, sei quando o gerente vai falar não, o que que você tem que falar, sei todo o passo a passo, os canais que a gente tem que usar para ser favorável a você, tá? Então, são 3 encontros pelo Zoom, que é uma plataforma que eu vou falar cara a cara com você. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho pessoas que eu ajudo que é do Ceará, que tem pessoas aqui da região, tem pessoas de Belo Horizonte que já entraram nessa turma, tem o pessoal que entrou do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, são 3 encontros que é cara a cara. Não vou te vender um curso para você ir lá assistir módulo e se virar sozinho. Não. Então, assim, são 3 encontros. Veja tua necessidade, a gente planeja o que que é bom para você e o que você quer. E eu vou te dar toda a orientação. 3 mentorias de, em média, 1 hora. Me passou 10 minutos, vou ter que pagar mais? Não. O objetivo de vocês, o meu objetivo é ajudar vocês, tá? Então, passou uns minutinhos a mais, não tem problema. 3 mentorias, a gente vai se conectar geralmente uma vez por mês, tá? Que mais, Jimmy? O que que tem nesse teu treinamento aí, nessa tua consultoria? Tem um curso online, que são aulas gravadas, que tu pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora, da onde tiver. O que que é esse curso, tá? É um curso gravado que eu dou login realmente e senha para vocês saberem várias informações. Lá tem várias aulas, 70 e poucas aulas, com todo o conhecimento que eu aprendi nesses 13 anos de banco e peguei os problemas que várias pessoas tiveram e coloquei aqui problemas e soluções, tá? Então, o que que tem nesses módulos aí? Acelerador de resultado é o primeiro módulo. Se tu quer pegar linhas de crédito atrativa, vai ter o acelerador ali. Quero uma linha para conseguir, para abrir minha empresa ou para ampliar meu negócio. Vai ter ali. Quero quitar dívidas o quanto antes. Vai ter esse módulo 1 aí. Que mais? Módulo 2, revelando o segredo dos bancos. O que que é os segredos? Aqui falei alguns, falei os principais para vocês, mas tem muito mais segredos que eu coloco nesse módulo 2. Que mais, Jimmy? Reduzindo os juros e deixando mais dinheiro no caixa da sua empresa. Aí é para você que tem empresa. Se você não tem empresa, vai deixar mais dinheiro aí na sua conta ou no seu bolso. Que mais? Pagando menos tarifas. Vocês daqui a pouco não sabem, mas olha só, o banco cobra tarifa de cartão de crédito, tarifa da conta, tarifa de boleto, tarifa de folha de pagamento para quem tem empresa, tá? Várias tarifas. Que mais? Fórmula de ganhar dinheiro com os bancos. Além de eu te mostrar como tu vai reduzir juros, além de eu te mostrar como tu vai conseguir melhores linhas de crédito, entregar menos dinheiro para os bancos, eu vou te mostrar algo que como tu vai ganhar dinheiro com o banco, fazendo uma parceria com o banco. Que loucura, né? Ou utilizando o teu cartão de crédito. Tem pessoas que usam o cartão de crédito e não sabem que pode ganhar dinheiro com cartão. O banco ganha, quanto mais tu usa o teu cartão, quanto mais tu usar, mais o banco vai ganhar. E nesse treinamento, nesse curso eu te mostro, te pego pela mão e te mostro, ó, faz isso, 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 isso. Tem pessoas ali que usavam o cartão, gastava 5 mil, 6 mil, 10 mil, 50 mil,
e não ganhava R$ 1. Hoje tem ali pessoas que ganham 400, 500, dependendo da tua movimentação, até mais. Então, tá explicado aí, tá? Que mais? Que mais, Jimmy? Vamos lá, colocando dinheiro no caixa da empresa todos os meses. Aqui contempla algumas estratégias que eu estou mostrando para vocês, de colocar dinheiro no caixa e não só de dar dinheiro para o banco. Que mais, Jimmy? Dicas do conselheiro Jimmy. O que é essas dicas? Dicas de quem tem financiamento imobiliário, como eu vou te mostrar para reduzir os juros. Dicas, tá? Daqui a pouco, se tu tem um CNPJ só e CNPJ aí tá com problema e o banco não aprova mais nada, vou te passar dicas ali também. Vou te passar várias dicas do Banco Central, como eles analisam e como o banco analisa a tua empresa e o teu CPF. Aqui tem, olha, umas 10 dicas, acredito eu. Tem várias estratégias que eu não estou lembrando agora, mas que são benefícios para vocês. Módulo extra, tá? Então, tem as 3 mentorias, tem 7, tem mais módulos, tá? Aí tá 6 módulos, mas a gente tem 8 módulos. 8 módulos a gente tem, tá? 8 módulos, mais um módulo extra. E o que mais, Jimmy? Suporte. Eu vou te dar suporte via e-mail e via WhatsApp, tá? Via WhatsApp e no máximo um dia. Suporte do quê? Fez o curso, tem uma dúvida? Manda para mim, tá? Que mais, Jimmy? Que mais? Tu vai mandar no meu WhatsApp. É o meu WhatsApp. Tem pessoal que já entrou na mentoria aí, tá? Que já me mandou o WhatsApp e eu respondo no dia. Se eu tô falando mentira aí, pode colocar, tá? Que mais? Vamos lá. Só ligar ali, ó. Tem um T ligado ali. Que mais? 3 encontros, mais o curso gravado por acesso por 1 ano, mais assessoria personalizada pelo WhatsApp. O que é assessoria personalizada pelo WhatsApp? Jimmy, fui lá no banco, tô aqui no banco agora, o gerente me falou isso, 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 isso. O que eu faço? Manda no WhatsApp para mim. Ó, artigo tal, 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 fala isso daí para ele. Se tiver que conectar com esse gerente, eu falo com ele, porque o objetivo é ajudar vocês. Então, essa assessoria é por 1 ano também. Então, três encontros pelo Zoom, mais o curso gravado, mais o curso gravado por 1 ano, mais assessoria por 1 ano. 1 ano eu vou te dar auxílio, mesmo que acabar os 3 encontros, Jimmy, estou com tal dificuldade, estou com não sei o que, preciso de uma linha ali, ou o banco me falou isso, sei lá, me dá um conselho aqui, quero fazer tal coisa, tu acha que é interessante? Quero montar uma empresa, quero ampliar meu negócio, vamos trocar uma ideia? Vamos. Já tenho vários, pessoal, não vou chamar de aluno, parceiro aqui que a gente ajuda, que funciona assim, e sempre deu muito certo. Então, 3 encontros, mais o curso gravado, mais assessoria por 1 ano, tá? Não sou aquele que vai te vender um curso e se vira. Eu vou ficar do teu lado 1 ano. Enfim, tu tem meu WhatsApp, não vai ter como eu te responder. Jimmy, o que mais, Jimmy? Tem tudo isso daí. E agora eu te pergunto, quem tem dívida? Quanto te custa não conseguir dormir? Se o banco te enchendo o saco todo dia? Quanto te custa não conseguir viajar por causa de dívidas? Estou focando em dívidas aqui, tá? Para vocês refletirem. Porque eu já tive casos, tá? Já peguei caso de, como eu falei antes, de pessoas que se mataram por causa de dívida, tiraram a vida. E tiraram a vida não própria de outras pessoas também. Então, quanto te custa não conseguir linha de crédito para realizar o sonho e ampliar sua empresa? Um exemplo aqui, tá? Que eu estou falando para vocês, que o gerente vai falar que não aprovou, e eu vou dar o passo a passo para vocês. Quanto te custa ficar trabalhando e não ver a cor do dinheiro? Muitas pessoas me chamam no direct do Instagram e me falam isso. Ah, eu trabalho só para o banco. E acontece. Olha quem usa cheque especial. Olha o tanto de dinheiro que tu está dando para o banco. E o banco não vai te falar o que é bom, o que não é. Então, isso que eu estou falando para vocês é para vocês refletirem. O que mais, Jimmy? Quanto te custa trabalhar para entregar boa parte do teu lucro para o banco através de juros, taxas e tarifas? Vou colocar aqui, ó. Isso é real, vocês podem pesquisar aí no Google. Um consultor financeiro, 5 mil. Um advogado para negociar dívida, 4,5. Aquele 4.500. Aquele caso que eu passei antes, ele pagava 10 mil. 10 mil para não resolver o que ele precisava. Uma consultoria de investimento, que tem aqui dentro do curso também, 2.800. E eu não botei aqui ainda um curso para ensinar a fazer o caminho do cartão de crédito, fazer renda.
é uns 997. Tudo isso aí daria uns 12.300. Tudo isso, o que tem dentro do curso, a consultoria que eu te dou, e mais por um ano, tá? Não é 3 meses, não é um mês, é um ano. Jimmy, vai me cobrar isso? Não vou cobrar. Não vou cobrar. Eu pedi demissão do banco para ajudar vocês. É claro que eu não consigo atender todo mundo de uma forma gratuita, então esse é o meu objetivo, ajudar vocês. Não vou cobrar esse valor. E também eu poderia, tá? Para quem está aqui na live, sabe que quem está na live sabe que é esse valor aí, ó. Esse valor aqui é o valor que, por exemplo, se alguém me indicar, alguém aqui da Redondeza, é esse valor que eu cobro. É esse valor aí que eu cobro, por indicação. Quando eu faço a semana, empresários dominando os bancos, qual que é o valor de? Qual que é o valor? Eu poderia cobrar isso de você. E eu aposto que eu gero resultado para você pagar esse valor. O Gustavo pagou esse valor aqui. Só que numa operação só, ele recebeu 6.000 e pouco de volta. 6.000 e pouco. Não vai ser esse valor. O valor para vocês hoje vai ser 12 vezes de 249,21. Ou no Pix 2.497. Um ano de acesso, assessoria, 3 encontros pelo Zoom, mais o curso gravado, 2.497 no Pix, é uma operação de um seguro prestamista que eu pego e devolve, e o banco devolve para vocês, com uma notificação que eu faço para o banco. Então, ali eu coloquei, é mais barato às vezes que uma tarifa que tu vai pagar por mês, quem tem empresa. E quem toma um cafezinho bom aí por mês sabe que o café tá caro. Então, o que que eu vou falar para vocês? Ah, Jimmy, talvez é um valor pesado para vocês agora, tá? 2.497 eu faço parcelado no cartão, 249. Tá na dúvida? Ah, é para mim ou não é? Eu vou te falar, como eu dou resultado e mostrei para vocês, eu dou uma garantia de 30 dias. Tu pode entrar no meu treinamento, fazer os encontros, usar minha consultoria, assistir todo o curso. Jimmy, não gostei de ti, não gostei do formato que tu trabalha, sei lá, não trouxe nenhum resultado para mim. Não tem problema nenhum. Eu trabalho de uma forma transparente. Eu vou mandar um link para você, você mesmo entra dentro do curso e vai clicar lá, pedir reembolso. Tu pede reembolso, recebe 100% do teu valor, sem descontar R$ 1. Então, tu pode usar. Ah, Jimmy, não sei se eu vou entrar. Entra, acessa, tudo de graça. Acessa, vamos dizer assim, pagou, acessa tudo que tu quiser. Não gostei de ti, não me deu resultado. Vai lá e pede teu reembolso. O meu objetivo é te ajudar, não é só te vender um curso, entende? O que mais que eu vou te dar de garantia? Aí é uma garantia que não tem como você falar não. Porque, além dos 30 dias, que por lei é 7 dias, eu te dou 30 dias. Então, eu já estou cumprindo mais que a lei, algumas vezes que a lei. Fora isso, qual que é a outra garantia? Se em 90, a gente vai se encontrar. Se em 90 dias você não tiver um resultado, em 90 dias, a gente vai, claro, no primeiro encontro a gente vai fazer um plano de ação, vamos ver o que você precisa. Se em 90 dias aquele objetivo não se cumprir, a gente vai sentar novamente, eu vou te dar mais 90 dias, ou seja, 180 dias. Meu treinamento é por um ano. Eu estou te dando 90 dias, mais 90 dias, e se você não cumprir, eu não conseguir dar resultado para você, além do valor que você investiu, tá? Além do valor que você investiu, eu vou te devolver 100% do valor e mais R$ 500 do meu bolso e vou te dar. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que eu sou capaz de dar resultado e te ajudar. Não é querer fazer propaganda, tá ali o pessoal que falou aqui no vídeo, tá? Então, 30 dias de garantia, não gostei, vai lá e pede o reembolso. 90, 90, mais 500, te dou R$ 500 no meu bolso. Não tem risco, não tem desculpa para você não entrar se você precisa de ajuda, tá? E agora aqui você tem 3 caminhos. Pensar que tudo que eu te falei é uma loucura. Ah, todo esse conteúdo que o James falou ali é um blá blá blá, não funciona para nada, tá? Tudo bem, não tem problema. Ou você pegar esse conteúdo e tentar fazer tudo sozinho, mas já te garanto que eu fui gerente, sei que lá na ponta eles vão barrar. E o terceiro caminho é você entrar e vir comigo. E pode ter certeza que você não vai se arrepender. A gente já está com 90 e poucos por cento da turma preenchida e tem poucas vagas. E o que que eu faço? Eu prezo pela qualidade, pela personalização. Algo para ti. Então, assim, não vou botar 1.000 pessoas numa turma. Não, são poucas pessoas. Eu abri segunda-feira e amanhã eu vou encerrar. E ninguém mais entra. Por quê? Porque eu quero que quem esteja lá dentro
esteja comigo e eu vou entregar o máximo de conteúdo. Então, tem 3 caminhos. Pensar que isso é uma loucura, tentar fazer sozinho, ou o que eu te aconselho é você entrar e seguir comigo, tá? Pode ter certeza que você não vai se arrepender e você tem a garantia também. Então, pessoal, quem tem interesse, eu vou colocar aqui agora no chat. Se você tem interesse em entrar nessa turma, são poucas vagas, já está com 90 e poucos por cento preenchido e eu vou encerrar amanhã. Vou encerrar amanhã e ninguém mais entra e eu não tenho previsão de quando abrir a próxima turma. Por quê? Porque eu vou pegar quem está comigo e vou focar e vou entregar o máximo de conteúdo para eles. Larguei o link ali, tá? Tá ali. Quem quer garantir a vaga, clica no link, vai lá, faz parcelado, quer fazer no Pix, a condição que fica melhor para você. Jimmy, não tenho. Lembra que lá no início eu falei na live que eu ia abrir uma condição especial. Jimmy, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito. Infelizmente, não tenho. Hoje, eu avisei lá no Instagram, tá? Avisei no Instagram, porque várias pessoas me perguntaram: eu não consigo fazer Pix, não consigo pagar no cartão. Eu consegui falar com o pessoal que monta essa tecnologia aqui para mim, para tentar liberar no boleto. E eu consegui ontem, no boleto. Para quem quer parcelar no boleto, tá? Eu vou colocar aqui no link também. Para quem já entrou na turma e pagou no cartão ou pagou à vista, não se preocupa, tá? No boleto, quando você entrar ali, você vai calcular, tá? E a plataforma possivelmente vai te cobrar um valorzinho a mais, algo do tipo assim. Liberei no boleto porque várias pessoas me perguntaram, tá? E eu resolvi liberar, porque sei que tem pessoas que não têm dinheiro e sei que tem pessoas que não têm cartão de crédito. Então, gerou o boleto, pagou o boleto, tá? A turma encerra amanhã. E o que que acontece? Ah, Jimmy, vou entrar aqui, vou gerar o boleto, paguei. Daqui a pouco, nessa mentoria, a gente vai conseguir restituir valor, que daqui a pouco tu vai antecipar o pagamento e não vai precisar daqui a pouco fazer um empréstimo e tudo mais, tá? Então, assim, larguei ali para vocês. A Márcia ali, ó, quero no boleto. Eu vou gerar o link e vou largar ali para vocês, tá? O primeiro link que tá ali é do cartão de crédito e no Pix, tá? Na sequência, eu já coloco o link para vocês gerarem o boleto, tá? Se ele não entrar aqui no link, você me chama aqui no Instagram, no YouTube, você possivelmente me segue, mas é Jimmy Finanças, e você pode, ó, Jimmy, eu quero no boleto. Daí a gente consegue mandar o link lá para você. A gente vai colocar aqui agora. Pessoal, assim, eu tentei passar o máximo de conteúdo para vocês aqui, e realmente, tá? Eu sei que, tem um pessoal que fala, vem vender e tal. É assim, ó, eu entrego o conteúdo e quero ajudar o máximo de pessoas. Só o que que acontece? Tem pessoas que, por exemplo, assim, não adianta eu só falar, porque são casos separados. Daqui a pouco tem uma pessoa lá que o que que acontece? Tá com um veículo em busca e apreensão. Eu não posso falar assim, esquece ou deixa passar 180 dias, que eles vão pegar o teu veículo. Então, assim, tem que ser algo mais personalizado e eu dar a orientação certa para vocês. Aqui na internet eu falo algo mais amplo que vai servir para vocês. Só que tem que ter uns detalhes ou outros ali, né, que vocês têm que saber, tá? Então, assim, realmente eu abro poucas vagas e comentei que vou encerrar amanhã. A Márcia falou ali que quer no boleto, show de bola. Mas amanhã não tem dinheiro, tem que pagar amanhã. Eu vou confirmar aqui para você, porque essa plataforma que gera o boleto para mim, eles dão um prazo, se eu não me engano, é 2 dias, tá? Mas pode me chamar ali no Instagram, que a gente consegue ver sim, tá? Consegue ver uma condição, a gente ajusta ali para você. Tinha um pessoal ali que queria no boleto também no Instagram. Então, assim, pessoal, quem quer, dá um jeito, tá? Para de estar pagando juros para os bancos. Vocês têm que tomar a rédea e parar daqui a pouco, de deixar de aproveitar a vida, ficar sobrevivendo e não fico vivendo. Então, assim, não estou fazendo aqui propaganda de marketing e para vocês entrarem. Eu quero ajudar vocês. Babe, don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking